Estamos ao vivo? Boa noite, micropigmentadores, tudo bem? Chegou o grande dia da nossa estreia, né? Tava muito ansiosa por esse momento, ainda mais com a nossa primeira participante. O Papo de Micro, ele nasceu no meu coração, né? Uma ideia muito louca e junto com o meu parceiro, ele fez tudo isso acontecer, né? É isso aí, boa noite. É um prazer estar aqui fazendo esse projeto maravilhoso acontecer, podcast. Estou muito feliz, Gabi. É uma realização de sonho. Muito obrigado por compartilhar comigo. Bom, e a nossa convidada da noite, ela tem 29 anos, ela tem 3 filhos e faz 14 anos que ela é casada também. Sim, ela tem milhares de alunas. Nossa. Em mais de 10 países. 10. Já realizou mais de 12 mil atendimentos. Ela é criadora da técnica Magnifique. E estamos falando de quem? Fabi Toledo! Uhul! A honra! Gente, como expressar a honra, né, de estar aqui no primeiro episódio de vocês. E eu tenho certeza que vai ser um sucesso. E é um prazer. Estamos aqui Tô ansiosos, né? Estamos. Nossa estreia, então aqui tá todo mundo meio... Barriga aqui hoje, ó. Um pouquinho de dor de barriga. Mas já passa, Já né? passa. Fala pra mim, Fabi, como que foi esse convite, assim, de falar num primeiro podcast que fala sobre vida, propósito, né? A gente vê muito hoje todo mundo falando sobre técnica, né? Aquelas famosa pergunta, que agulha que você usa? O que você faz? Qual pigmento que você usa? Então aqui é completamente diferente, né? A gente vai falar sobre o processo, né? Mostrar como você chegou até onde você tá hoje. Então, pra mim, eu acho que assim, modéstia à parte, tinha que ser eu, porque assim, na verdade... Eu também acho. Eu vivo Muito. falando sobre isso, eu falo pras minhas alunas assim, quando elas chegam lá, eu falo, gente, eu sou uma agente de transformação disfarçada de micropigmentadora. Sim. Porque a micropigmentação é uma área que é muito abrangente, e não só em relação a técnicas, mas sim ao potencial de crescimento, de faturamento, de braços ali que o negócio pode tomar. E quando as alunas chegam lá para aprender uma técnica, eu falo, olha, você tinha que estar aqui para você entender que além da técnica, você precisa aprender sobre posicionamento, sobre propósito. Você Sim. tem que se autoconhecer, porque quando uma pessoa deita ali na sua maca, vai muito além de fazer um procedimento. Tem muita coisa envolvida, né? E eu amo isso e eu me realizo quando se trata de propósito com essa profissão, porque realmente ela me deu essa possibilidade de cumprir ali meu propósito e ser eu mesma na minha essência. Então, eu amo. Inclusive, a gente se conheceu falando sobre esse assunto, né? Verdade. Num Nossa. congresso. A gente ficou no jantar juntas, né? Foi. Eu fui sozinha pro jantar, mas tinha que ser. Porque Tinha eu que encontrei ser, Gabi, a tinha gente se que conectou ser. assim de uma forma muito linda, né? Nossa, horas, acaba o jantar, a gente queria continuar lá no jantar. Verdade. E a gente falou muito sobre isso, né? Na época eu tava gravando o meu curso online, você tem o seu, né? Com Sim. mais de 12 mil alunas, né? Acho que até mais hoje. Tem muita aluna lá. Caramba, 12 mil. Muita, Graças a muita. Deus. Que Nunca legal, imaginei que isso aconteceria. E é só o começo, hein? Porque tem muita coisa ainda no meu coração que vai sair aí, vai fluir. E falando de começo, conta pra gente como você começou. Peraí, mas tem uma coisa. Eu ouvi dizer que ela era fotógrafa Sim. e deixou a fotografia Sim. de lado para ir para micro. Como é que foi isso? Pois bem, na verdade, eu comecei com fotografia justamente na licença maternidade. Eu trabalhava CLT, eu era recepcionista. Estava prestes a ser promovida numa multinacional, uma empresa que eu sonhei em trabalhar lá. Estava bem feliz no mercado corporativo como CLT. E aí eu engravidei. A Nicole, a minha primeira filha, ela vai fazer 10 aninhos agora. E eu tentei engravidar 1 ano. Eu era louca pra ser mãe, eu casei bem nova, casei com 17 anos. Namorei com o meu esposo desde os meus 15. E... Uma vida, né? Que tá aqui, por metade sinal, tá né? aqui Pra pra gente. gente. Fazendo marketing, Tá sempre né? junto. Ajudando. Enfim, então, desde o início, desde o começo do namoro, eu já sonhava em ter uma família e me casar. E aí, casei.
E aí ficou aquele vazio, né, na minha cabeça, né? Porque tem muita gente que casa e fica super... Sim. Mas eu queria ter uma filha, e especificamente uma filha. E aí, menina. Eu sonhava em ser mãe de menina, enfim. E aí eu tentei 1 ano e meio e não vinha, acho que por conta da ansiedade mesmo, né, a expectativa. Sim. E quando eu desencanei, consegui esse emprego nessa empresa que eu queria muito, aí eu desencanei, real, assim, da ideia de ser mãe. Eu falei, não, vou focar no meu profissional agora, vou crescer na empresa. Eu tava prestes a ser promovida mesmo. E aí eu engravidei, tipo, do nada assim, né? Do nada. Ah, risadinha. Ele lembra o dia, eu não lembro não, mas enfim, engravidei e aí tudo mudou, né? Porque quando a gente engravida, a maioria das micropigmentadoras, quando entram no negócio para empreender, eu percebo isso nas minhas alunas, a grande maioria é motivada pela maternidade. Sim. Justamente pelo mesmo motivo que eu me motivei. A estar junto com a minha filha, a amamentar, que eu sonhava em amamentar. E esse primeiro aninho, gente, é uma delícia. Sim. Passa muito rápido. Eu ficava pensando, cara, como que eu vou deixar isso de lado, né, pra trabalhar? Então eu vou pensar, né? E fiquei pedindo muito pra Deus, eu tenho muita fé. E eu falava, Senhor, me dá uma direção do que eu tenho que fazer, porque eu não vou perder a oportunidade de crescer numa empresa. Eu tava fazendo inglês, ia começar a faculdade. Mas eu não quero perder a minha primeira fase, meu primeiro momento como mãe, que é uma coisa que eu sonhei tanto. E aí teve um dia que a Nicole, eu tava tomando banho, faltava acho que 1 semana pra acabar a minha licença. E eu pedi pra Deus um sinal, me dá um sinal de se eu vou, se eu não vou, se eu volto pra empresa, põe ela na creche, eu peço as contas, dou uma de louca, porque isso na nossa mentalidade de quem tá bem encaminhado no emprego e do nada você pede as contas pra ficar em casa. É o começo de empreender, né? É muito duvidoso. E na verdade eu não planejava empreender, eu planejava ficar com ela 1 ano focada. Eu tinha 20 anos, né? Então, sim, uma vida aí pela frente. E aí eu tava tomando banho, e eu sempre, quando o Daniel não tava em casa, eu levava ela pro banheiro. Enquanto eu tomava banho, deixava ela no trocador. juntinho. Pra ficar de olho, ela não virava, enfim. E aí eu pedi pra Deus um sinal. E paralelo a esse momento, eu estava ansiosa pela fase dela pôr o pezinho na boca. Que parece uma besteira, mas para as mães de primeira viagem são cada coisa. Não, eu te entendo. Qualquer coisinha é um marco. A gente quer registrar, né? E ela, enquanto eu falava com Deus, ele falava, Senhor, me dá uma luz, me dá uma direção, eu não quero abandonar esse momento. Ela não queria pegar mamadeira, enfim. Daqui a pouco eu olho pro lado, ela com o pé na boca. Aí eu... É isso. Peguei o celular, consegui tirar a foto. Na hora que eu tirei a foto, eu falei, é isso. Eu não vou perder por nada esses momentos únicos que a gente espera, que a gente sonha pra ouvir por telefone. Ah, ela andou, ela falou, ela comeu. Sim. Não, eu vou viver isso e Deus proverá o restante. A resposta vem, né, em coisas tão simples, né? Eu senti a resposta ali, daquela forma, de uma forma que só eu entendi, mas pra mim foi o sinal que eu precisava. E aí, junto com a maternidade, veio também uma leoa que eu, sem perceber, eu falei, eu preciso dar o melhor pra ela, eu quero proporcionar o melhor que eu posso, estar junto, paralelo, né? É possível, tem pessoas que conseguem, por que eu não vou conseguir? Sim. Mas o meu ciclo de amizades, a convivência que eu tinha ali com as pessoas de uma vila pequena, onde eu cresci, eu não tinha muitas referências. E a gente é a média das pessoas que a gente convive. Isso é fato, é inevitável, né? Por mais que a gente não queira. E Daniel, meu esposo, ele, por mais que ele também tinha essa média de convivência, ele sempre foi uma pessoa meio fora da caixa. Então, ele sempre pensou em ter o próprio negócio. Ele é filho de empreendedor, então ele sonhava, ele já se via empresário, empreendedor. E eu olhava e falava, isso aí é doidice, isso daí sei não. Mas ele sabia que meu momento ia chegar, e chegou, né? E quando chegou, eu comecei a observar pequenas coisas como oportunidades. E aí, com a minha rescisão, eu fui e comprei uma câmera pra tirar foto da Nicole, só pra isso. Só dela. Eu falei, gente, na época não tinha esses celulares com a câmera de qualidade, não tinha. Então, eu precisava de uma câmera semi-profissional na minha cabeça pra fotografar minha filha, pra não perder nenhum momento dela. E aí, com a minha rescisão, eu comprei a câmera e comecei a fotografar a Nicole. Sobrancelha nem passava pela minha cabeça. Era só fotografar a Nicole. E aí, foi ficando, eu sou muito intensa, né? Então, tudo que eu ponho a minha mão, eu quero dar o meu coração, eu quero fazer o meu melhor. E de tal forma que o pessoal começou a perguntar quem fazia aquelas fotos. Eu falei... Aí começou. Eu. Aí comecei a perceber. Resumindo, virou uma profissão. Eu comecei a fotografar muito, comecei a fazer muito aquele ensaio com o bebê esmaga o bolo.
E tá, sei. fazia isso Muito todo legal. final de semana, Smash the Cake. Todo final de semana eu fotografava, enfim. Levava a Nicole junto, que pra mim era o ápice, tá junto com ela. Ela curtiu isso com você, Sim. essa experiência. Sim, A Daniel gente não... tem filho, a gente No sabe, né? começo ele não entendia, isso é importante eu ressaltar, porque muitas pessoas que estão começando agora na micro, começando a empreender, Sim. às vezes se compara de uma forma negativa. Tipo assim, meu marido não me apoia, meu marido não me ajuda, meu marido não acredita. E tá tudo bem. É uma coisa nova que pra maioria dos homens, tipo, Tá o louca. pelinho, tirar os pelinhos, na verdade, eles não entendem. Antigamente não era reconhecida como profissão, né? Hoje em dia já tem mais, mas mesmo assim é uma coisa muito do universo feminino. Sim. Né? Então, Muito, muitos dos muito. homens que estão na indústria, tá no mundo corporativo, não percebe isso uma oportunidade de negócio. Sim. A não ser que a gente prove. E foi bem isso que eu fiz indiretamente. Como? Não entrando na pilha dele, que ele falava, ué, você vai tirar foto no parque com essa roupa aí? Que, tipo, eu era bem... Uma profissão mais informal, né? Sim. Até que teve um dia que ele foi comigo e viu eu ali em 40 minutinhos ganhando R$600 à vista. Aí ele ficou... Não é? Nossa. Aí ele Não deu é que dá valor, né? certo. Aí ele deu valor. Aí ele deu ficou, valor. só faltava Olá, agora vamos. no chão pra passar. Aí dando risada lá. Foi bem assim. A E gente tem ali, que provar, né? ele viu, ele não tinha, eu já tava fotografando, mas ele não tinha visto de uma forma tangível como ele viu. Eu Sim. fotografei rapidinho, peguei o dinheiro e fui curtir o parque com a minha filha. E aí, beleza, continuei fotografando no final de semana e eu sou desinquieta, né? Dia de semana, a Nicole dormia muito, era uma criança bem tranquila. Comecei a arrumar minhas amigas lá. Minha amiga, Fabi, faz minha sobrancelha, mas ó, eu vou tirar a foto, porque se você estragar, eu tenho a prova. Nunca tinha nem visto um curso, nada sobre técnica. No feeling artístico mesmo, pelo fato de eu ser fotógrafa, sempre gostei dessa parte A gente criativa. acaba vendo maquiagem também, né? A mulher em si, a gente já tem meio que... Tem, já me tem, maquiava tem. com os vídeos do YouTube, enfim. Fui lá e fiz a sobrancelha dela. E postei no Facebook, que na época era o que tinha Tava mais bombando, alcance, tava né? bombando Não tinha na Instagram, época. nada. Depois começou o Snapchat, mas na época era mais o Face. Uhum. E o alcance era muito maior, que não tinha essa questão de algoritmo, era bem mais Bem mais Bem mais simples, fácil, né? bem mais fácil. era muito legal. E aí postei a foto da Amanda, da minha amiga. Quando eu postei o antes e depois dela, tipo, deu muita diferença. A sobrancelha dela era bem caidinha e eu consegui arquear, sei lá como, porque eu não tinha técnica. Foi No olhômetro, no olhômetro real. assim. E aí começaram a perguntar, Fabi, quanto você cobra? Quanto você cobra? Quanto você cobra? Eu ficava, não, eu não cobro não, eu faço. E ele, não, você vai cobrar sim? Tem que cobrar. Ele sempre foi muito Entrou o lado visionário. empreendedor Sim, dele, Ele né? sempre via lá na frente. Eu, não, vou cobrar pra tirar uns pelinhos. Nem sei se vai ficar bom. E se eu errar? Como que ela vai pagar por uma coisa que eu errei? Faz. E aí postei. Joguei um preço lá acima do normal, que era do bairro que eu morava. Na época o pessoal cobrava, tipo, R$7 pra limpar a sobrancelha. Caramba. Eu fui lá e coloquei R$25 para fazer design de sobrancelhas. Eu Glamourizou. Glamourizou. Isso aí. Gente, foi surreal o que aconteceu, assim. Muita gente perguntando e eu tava assustada até porque eu não imaginava que iam vir pessoas que nem me conheciam. Pra mim ia ser família, vizinhos. E não, no começo foram pessoas do Facebook que acompanhavam as fotos da Nicole que Sim. começaram a se interessar. E aí eu me deparei com o meu primeiro desafio, né? Pelo fato de o Daniel estava empregado, mas a gente não ganhava bem, então o que a gente ganhava era o suficiente para manter a nossa vida ali, né? E quem trabalha CLT sabe, é o dia 5, dia 20. Nesse período tem um momento ali meio Meio Nebuloso, difícil, né? meio nebuloso. Aperta E, aqui. gente, eu precisava comprar pinça, rena, eu só tinha uma pinça e uma tesourinha. Inclusive, ontem perguntaram na minha caixinha qual foi o capital inicial ali que eu comecei. Eu fiquei, então, Uma pinça. e uma tesourinha. E comecei com isso. Tinha uma reninha meio oxidada lá, era ela mesma. Não era tinha tudo nem mesmo. aquelas escovinhas descartáveis, era escovinha de maquiagem, Era de né? maquiagem, Que a gente isso. usava pra todas, havia segurança. E eu usava, fui muito criticada. Deixa abaixo. Deixa abaixo. Eu usava, eu já tava ali criando meu método, que eu sempre fui assim. Eu tenho muita dificuldade de seguir padrões, eu questiono muito. Já fica um insight, a gente tem que questionar. Sim, sim. E aí que surgem as novas técnicas, surgem os diferenciais. E eu comecei a fazer rena com aquele molde. Vocês lembram daquele molde de silicone? Só que eu não Lembro. usava aquilo pra fazer a sobrancelha, eu usava só pra
o meu processo de passar rena ficar mais rápido. Aham. Porque eu não tinha mapeamento, então eu fazia no olhômetro design, depois eu colocava o moldezinho, E passava a rena, Era tirava... tudo igual. Era tudo igual. Não. Então, a dúvida do pessoal era essa, ficava Sim. tudo igual. Só que não, porque o design eu fazia à mão livre. Aham. O molde era só pra passar a rena no meio, depois eu tirava e ajustava pro desenho da Acabamento, cliente, tinha um dava acabamento. E, enfim, eu fui A criticada. vantagem de ser a melhor, de querer ser a melhor, É, né? a gente, no começo, o pessoal duvida, fala, nossa, usando molde, fui alfinetada. Sim. Enfim, Normal. só que eu sabia da minha verdade, eu sabia que as clientes elogiavam muito, muitas se emocionavam quando terminava, e eu olhava pra aquilo e ficava, caraca, eu só fiz a sobrancelha dela, porque até então era só tirar uns pelinhos, né? Sim. E aí começou o pessoal a pedir, e eu não tinha dinheiro, né, como eu comecei a falar, pra poder investir, comprar. Enfim, na época eu tive uma vantagem, que é o que eu mais percebo hoje no mercado, que é a dificuldade da maioria, que é meio oculta, não se fala muito sobre, mas o que mais deprime, o que mais paralisa as iniciantes é a comparação. Exatamente. Por quê? Porque todo mundo mostra o que quer. Mostra ali o estúdio maravilhoso, mostra o marido ajudando, Não mostra os perrengues, né? mostra a gente toda Da- linda, de filtro de maquiagem, mas não mostra as noites sem dormir treinando, a dificuldade que também afeta a vida conjugal, porque no começo eu só Sim. treinava, ele falava, então, querida, né? E aí? E aí? Tem que ter, não é? Tem E eu que ficava, ter. vai dormir, que eu tô estudando. Tô Ele ficando com não. dó dele, viu? Tô gostando desse papo. né? Inclusive, esse papo foi papo de palestra, né? Eu tenho que ter. Não foi programado, foi sem querer, e o negócio pegou no evento inteiro lá. E tinha que ter, só que eu queria treinar, entendeu? Sim. Por No pé, quê? você treinava no pé, que eu tô sabendo. É, mas aí chegou lá na frente. No começo do No design, eu fiz uma. Vou perguntar. Vai chegar. Vou Ok, perguntar. eu fiquei curioso, vai cair. É só pra pegar esse início, como que foi a virada de chave, que eu percebo que a maioria trava nessa parte. Porque pensa Sim. que tem que ter um investidor, ou que tem que ter vai lá, 10 mil reais. A um máquina estúdio. caríssima. E eu não tinha nada. E aí eu me deparei com essa agenda enchendo. E eu não tinha material suficiente, não tinha noção do quanto de material que eu gastava, não tinha noção nenhuma de negócio, né? Sim. E aí, do nada, um tio meu chegou lá em casa, que é muito querido, como se fosse um pai pra mim, né? Pra quem não sabe, eu fui criada sem pai, somente com a minha mãe, muito guerreira. E ele, do nada, me deu um envelope. Aí eu, ué, na hora que eu abri, tinha 200 reais esse envelope. E eu fiquei assustada, que eu falei, meu Deus, tipo, é a grana que eu preciso pra comprar. Material. E ele não sabia do que eu tava vivendo ali, tipo, fazendo sobrancelha na cara e na coragem, literalmente, né? E junto tinha um papelzinho, aqueles papeizinhos que a gente recebe na rua, assim. Ele recebeu e colocou no envelope junto. E tava falando justamente disso, de um início de um sonho. Eu não me lembro exatamente a passagem bíblica que tinha lá, mas falou muito ao meu coração, que aquilo ali seria o início de uma coisa muito grande. Tipo isso. O que você precisava ouvir naquele momento e com aquele dinheiro, né? Sim, então meu capital inicial foi 200 reais investido pelo meu tio Caramba. Célio. E ali eu comprei a rena, comprei uma pinça nova, comprei os moldezinhos Sim. e comecei a atender. E comecei a fazer uma atrás da outra, e uma indicava pra outra. E já era marqueteira, sem querer, porque eu tirava antes e depois. Detalhe, não tinha celular bom, lembra que eu falei? Sim. Então, peguei emprestado uma câmerinha digital da minha cunhada, fazia foto, pegava o cabo, passava pro computador, não era nem notebook, montava o antes e depois e postava no Face. Marcava a cliente, pra quê? Pra ela repostar. Automaticamente, Visão. a visão. Todo o ciclo de amizade dela ali, via que ela fez sobrancelha comigo e automaticamente, Já te chamava. quando me chamavam pessoas que eu sabia que a gente não tinha contato, mas estavam chamando, eu já sabia que era sobrancelha. E, gente, começou a encher minha agenda de um jeito que eu não tava comendo, não tava... Era 1h da Ai, manhã, eu tava maravilha. atendendo. O sofá... Detalhe, tá? Bastidores. A sala cheia de mulher. Daniel querendo ficar à vontade em casa. E não podia. E não podia. Ele, pô, Que tá não era nem acontecendo? louco, né? Que Não era nem louco, porque mulher quando junta... E eu era ciumentinha na época. Hoje em dia eu já sou mais bem resolvida, mas na época eu ficava pra dentro. Passo pra dentro. Só uma curiosidade, eu não podia nem ir pro bar, nada, uma sinuquinha, Então, lugar. ele que ele não curte muito, Ah, mas ele ia pro futebol. Ia Futebol. pro, né? Aí era a fuga dele, né? Entendi. Mas... Que bom, né? Uma sala cheia de mulher, Cheia de pode ir pro mulher. futebol. E ele Eu começou... gostei dessa história. É, porque aí eu dessa- podia ir dessa em vez, cima futebol. dele, não ficava... Onde você tá, querido? Volta pra casa. Trabalhando, né? Trabalhando, e ele fazia o trabalho dele na empresa que ele trabalhava. E
Eu que era pra estar de licença maternidade, ali curtindo a maternidade, tava trabalhando, balançando a Nicole com o pé no Bebê Conforto, tá? Bebê Conforto. Então, por aí, o que eu gosto de mostrar pras alunas? Não foi desculpa a falta de investimento, não foi desculpa eu atender no meio da minha sala, o piso vermelhão ali, tipo, uma casa bem simples, escondida numa vila. Se vocês jogarem aí Jardim Santa Fé, é uma vila muito afastada. São 5 ruas sem saída, no meio da floresta, literalmente. Um ônibus ia pra lá, não tinha Uber na época, não era todo Você mundo vê como que as tinha clientes carro. vão também, né? Porque fala, mas eu vou atender na minha sala, a cliente não vai. Ela vai. Ela vai pelo Vai. resultado que você mostra, pela energia que você comunica ali. É nisso que ela se conecta. O endereço é a última coisa que ela põe no GPS. É verdade. Entendeu? Uma outra pesquisa assim, mas ela vai pelo resultado, pela transformação. E eu já tinha meio que essa noção sem querer, inconscientemente. Então eu falava, olha, como que transformou a autoestima dela, mostrava a reação delas e postava, e postava, e postava. E o negócio foi crescendo. Paralelo à fotografia. Final de semana, fotografia. De madrugada, eu editava as fotos, né? Nossa. Fotógrafo sabe que a madrugada rende, selecionando ali no Lightroom e editando. E durante toda a semana, eu fazia sobrancelha. Da hora que eu acordava até 1h da manhã, meia-noite. Era assim, sem parar. Puxado. Eu não negava, tipo assim, a pessoa queria fazer micro design, na verdade. Era só design de sobrancelhas, vale ressaltar. Não tinha micro nessa Tinha, época. mas era aquela coisa bem graxa, assim, sabe? Tá. Eu olhava e falava, não quero aprender a fazer esse negócio, não. Não é bonito, não. Mas tinha que você via em outra... Em outros salões, era, Sim. era mais Você em salão ainda não de beleza. fazia? Não, nem passava pela minha cabeça. Meu negócio era design e rena. E assim eu fiquei... Já vê, né? Desculpa te interromper, Aham. mas são processos, né? Sim. Não dá pra chegar direto na micro. É uma Tem etapa passar, que é precisa uma etapa. passar. E isso foi o que fez com que quando eu comecei a fazer micro, desde o primeiro dia, minha agenda já estava cheia. Mas por quê? Porque eu alimentei a minha base ali de clientes, construí com o quê? Com design de excelência, com atendimento. Cada cliente que chegava lá, na simplicidade que eu tinha, eu fazia um cafezinho ali no fogão, no coador, fazia ali, pedi umas coxinhas e sempre atendi com o meu, assim, a melhor qualidade, com a maior energia que eu podia oferecer. Essa experiência é importante, né? E as mulheres é um público que, assim, é muito carente. Independente de classe social, elas são carentes de atenção, de serem ouvidas, de serem cuidadas, de se sentirem bonitas mesmo, elogiadas, sabe? Então... É uma mistura, né? De autoestima, a gente escuta ela contar a história do que ela passou, a gente é psicóloga, né? Formada em psicologia há 10 anos pelas minhas clientes. Sim. Então é muito gostoso, porque a gente compartilha da nossa história, elas se inspiram. Eu também escutava várias coisas que ficavam na minha cabeça, às vezes, uma semana. Eu falava, caramba, legal isso aqui. Cada cliente que passou no meu caminho agregou, né? Várias etapas de crescimento que eu tive na minha vida. Muitas delas foi por conta de clientes que me ajudaram, que me deram um incentivo. Já ganhei curso de cliente quando eu entrei no digital. Mas depois eu chego nessa parte. Deixa eu te perguntar uma coisa. Essa cliente do design que você foi conquistando, ela migrou para micro? Você conseguiu conquistá-la para fazer uma micro? Na verdade, como é que demorou Tá. para eu fazer micro. Então eu perdi muita cliente nessa época. Eu fiquei 4 anos só no design. E rena, só. 4 Nossa, anos. muito tempo. 4 Bastante anos. tempo. Então, vocês veem, é todo um processo. Todo esse período, a Nicole grudada comigo, do zero... zero também não, vai. De seus 6 meses até 4 aninhos, ela tava junto comigo. Mas você teve medo de entrar na micro ou não? Eu tinha medo. Tinha Eu tinha medo primeiro pela questão de ser uma coisa definitiva. Como eu ainda tinha bastante insegurança, pelo fato de eu não ter método, cada cliente que chegava eu fazia. Começava pela cauda, a outra começava pelo início, a outra começava... Então, não tinha muita segurança. E essa falta de técnica... ela gera um pouco de medo. Sim. Então, às vezes eu estava sob pressão, porque eu tinha cliente esperando, acabava fazendo de um jeito, e quando eu estava mais tranquila, ia conversando, demorava mais, enfim, eu não tinha muita clareza. Sim. Enfim, e aí tinha medo, por isso, por não ter clareza, eu falava, cara, como que eu vou fazer uma coisa incerta? Eu achava que seguiria o mesmo padrão na micro, ia ter a mesma dificuldade. E aí, quando você decidiu, que você falou, não, agora eu vou fazer micro? A necessidade faz o homem, já ouviram essa frase? Por isso que eu falo, vocês valorizam os perrengues, valorizam ali, às vezes, aquele ponto, o Daniel fala muito essa palavra, aquele ponto de inflexão, que é o momento que você tem que tomar uma decisão, senão você quebra, você precisa tomar uma decisão, e foi esse momento em que eu já estava há 4 anos
simultâneo, equilibrando ali sobrancelha, fotografia, casamento, maternidade, coisa de louco. Todo mundo falava, meu, como você consegue? Aí eu dizia, mas quem disse que eu consigo? Às vezes não consigo. tô em Na internet já. é outra coisa, né? Consegue ainda, tudo. E detalhe, nesse período que bateu ali 4 anos, eu, do nada, eu falei, vou fazer academia. Como que eu enfiei isso na minha rotina? Não sei. Comecei a fazer De academia. novo, coitado do Daniel. Né? Coitado do Pelo Daniel. amor de Deus. 4 coisas, mais academia. Mas Não Daniel. dá. Mas eu tava equilibrando bem, né, querida? Ah, ele tava junto, ele é parceiro, hein? Esqueci, antes de falar da micro, Uhum. antes disso, ele teve um momento que eu não tava mais aguentando. O que é que eu não dei conta? Que eu falei, socorro, Daniel, me ajuda. WhatsApp, gente, era coisa de louco. Bombando. Era coisa de louco. Então ele começou a me ajudar ali, indiretamente mesmo, trabalhando fora, no WhatsApp. Só que aí lembra que eu falei que eu era ciumenta? Tem esse ponto. Voltando, né? Não se apresente como Daniel. É Denise. Ah, ele era Denise. Não, você não fez isso. Ótima ideia. Mas foi ideia. É uma ótima Foi ideia dele, isso. foi ideia dele. Só que a Denise, ela era muito seca, tipo, olá, tudo bem? Está agendado. Não era muito Denise, né? Não era Daniel, Denise. Né? Aí descobriram. Aí começou, oi, Dê, eu não sei o quê. E ele todo seco. Eu falava, gente, não combina com o meu atendimento, porque eu sou toda, né? Aí, enfim. Mas você descobriram. lia as mensagens, né, pelo jeito. Né? Não relava no WhatsApp. Não? Ele só falava assim, Fabiana. Ai, meio dia claro, tem era a cliente. Denise. Era a Se Denise, ela não fosse tava Daniel, preocupada. ela Se ia fosse ler. Eu confesso que é uma coisa que eu tenho um pouco de medo desse WhatsApp, porque as clientes pelo WhatsApp, elas são Sim. umas. Sim. Pessoalmente, a maioria são outras. Então, assim, era muita... Cadê? Me responde, não sei o quê. E eu sou, que nem eu falei, eu sou muito emocional. Eu já ficava nervosa quando eu via que ela tava estressada, que eu tinha demorado, enfim. Então, ele ter pego o WhatsApp foi surreal. Foi um ponto-chave Ajudou assim, também. muito, né? Me ajudou demais. E aí ele começou no WhatsApp a perceber que, pô, é muita cliente, cara. As clientes amam a Fabiana, vêm a pé, elas vinham a pé de bairros distantes, porque não tinha ônibus. Caramba. E vinham, tipo, às vezes esperava 3, 4 horas sentada pra fazer sobrancelha comigo. E ele percebendo isso começou a fazer o plano de negócio, que ele já tinha um plano de negócio de uma empresa de fretamento turístico. Que Tinha bacana. também um plano de negócio de uma empresa, de uma loja de roupas, de skate surf. Só pronto ali pra dar o play, né? Sim, sim. Né? E aí, quando ele começou a ver isso, ele começou a quebrar os paradigmas que a maioria dos maridos tem de falar, pô, isso aqui é uma oportunidade de negócio tá aqui na minha frente. Começou a fazer contrato, como que fala? Formalizou as mensagens pra ficar tudo mais arrumadinho. Quando as clientes falavam, Fabi, tem horário agora? E eu falava, tenho, vem. Ele começou a dar não tenho, só pra semana que vem. Jogou mais. A agenda Deu uma vazia. valorizada. A agenda tava vazia, ele falava que tava lotada, que só semana que vem. Aí a cliente já dava aquele, nossa, então é porque é bom, né? Sim, O mais difícil é porque é bom. Estratégico. Isso Muito, nem passava muito. na minha cabeça. Eu tava muito ali no operacional. E quando a gente tá muito no operacional, mais um insight aí no ar, a gente gasta muita energia no operacional a ponto de a sua criatividade, a sua estratégia, a sua gestão fica a desejar. Sim. Ó, meu pai fala muito isso, inclusive tá me assistindo. Olha o corte. Que legal. Quem trabalha muito não tem tempo pra ganhar dinheiro. Exatamente. Né? Meu pai fala muito isso pra Isso mim, foi é real. verdade. E eu não... Pra mim, não tinha perspectiva de sair daquilo, porque eu era a artista do negócio, né? Tanto da Sim, fotografia sim. quanto na sobrancelha. E ele começou a formalizar ali tudo, e eu olhava, achava uma tremenda besteira, aquele monte de papo, aquele monte de... Gente, tá vendo? Gente? É normal. Temos nosso próprio tempo. Sim, sim. E até hoje ele fala, meu, eu pedia tanto pra Deus pra você gostar dessas coisas, pra você entrar no negócio, porque por mais que eu estava empreendendo, eu ainda tinha uma mentalidade, como que eu posso dizer? De operacional mesmo, Isso, pronto, né? essa palavra. Operacional. Operacional, eu não tinha uma visão de gestão, eu não tinha uma visão... Eu não era visionária, porque a pessoa que é visionária, ela vê lá na frente. Eu só Sim. via aqui, ó. Naquele Que momento. cliente que eu vou atender hoje? Sim. Sentava na cadeira, era uma máquina que ligava, tic, 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 uma atrás da outra. 10, 15 clientes, não parava pra comer, mal ia no banheiro. E cá entre nós, quem olhava falava, pô, sucesso, mas não é só isso. Não. A minha saúde estava sendo negligenciada, a maternidade, de certa forma, também, porque por mais que a Nicole estava junto comigo, eu não estava tendo um tempo de qualidade.
Meu casamento também tava sofrendo um pouquinho. Sim. Não muito, Não- que ele tava gostando. Não tem como, né? Enfim, é uma coisa que começou a sobrecarregar, mas por falta de gestão do meu tempo. E aí ele começou a me ajudar, né? E, enfim, mesmo assim, eu fui inventar de fazer academia, foi o que eu falei O anteriormente. quinto... Na meia hora que você tinha ali, meia horinha. Eu você foi- acordava um pouquinho mais cedo e ir pra academia, antes de atender. E aí que foi o ponto de inflexão, como ele diz ali, que aconteceu. Eu tive um AVC na academia. E eu com 20, acho que 22 anos eu tava, tive um AVC. E todo mundo ficou, como assim? Geralmente AVC dá em pessoas mais velhas e tal. 22. Caramba. E Nossa, muito fui nova, parar né? no hospital, fiquei internada na UTI, em repouso absoluto, não podia parar pra nada. E foi ali que eu falei, o que eu tô fazendo da minha vida? Eu não sei se eu vou sair daqui viva. Tive que parar de amamentar por força maior, por conta de estar internada. Sim. Saí do meu trabalho pra ficar com a minha filha, agora eu tô aqui internada. Então, na minha cabeça era por conta do fluxo de trabalho que me deu aquele pane, né? Só que não. Foi aí que eu descobri que eu tinha uma doença rara, que se chama malformação arteriovenosa. É uma malformação das veias e artérias no cérebro. E eu teria que operar, e aí foi descoberto que se eu operasse eu iria perder a memória. E aí que veio o choque, né? Eu falei, caraca. Enfim, vou ter que decidir alguma coisa na minha vida. Perrengues, né? Coisas que a gente passa, que assim, a minha vida, eu falo que é um Instagram aberto, né? Mas muita gente passa por essas coisas em off e ninguém sabe. Então, é importante a gente ter empatia, por mais que seja digital, ele é um relacionamento mais frio, mas todo mundo tá vivendo sua própria luta. Todo Às mundo tem uma vezes- história por trás ali, né? Sim, é uma Todo luta. mundo tá enfrentando alguma coisa. E né? quem empreende tem essa questão também. Eu não tinha seguro-desemprego, não. Era você por você, tinha que segurar as pontas. Exatamente. E Trabalhou, não tem, né? nesse momento específico, eu não me lembro muito bem, mas eu acho que Daniel tinha... Você estava trabalhando nessa época? Não, né? Tava? Enfim, só sei que pesou o negócio. E aí eu, num lindo dia lá na UTI, eu falei assim, cara, eu vou parar com a sobrancelha, porque me demanda muito tempo, vou focar só na fotografia que me dá mais dinheiro, na minha cabeça, né? Por conta do ticket ser Síndrome mais do alto. impostor. Falei, vou ficar só na fotografia, não quero mais fazer sobrancelha. Não que a fotografia não seja bom, acho que se eu tivesse focado, canalizado toda a minha energia na fotografia, hoje eu seria muito grande na fotografia também. Por quê? Porque aquilo que você põe o seu foco expande. Exatamente. É que nem um celular. O celular tá lá, 100% de bateria carregada. Você abre o WhatsApp, o Instagram, o Facebook, não sei o que lá, vai sugando energia. Quando você vai fechando, deixa só uma coisa, a energia rende mais. Da mesma forma a nossa vida. Eu estava com a janelinha da fotografia, da sobrancelha, do casamento, da maternidade, da academia, tudo aberto. Eu não conseguia ser 100% em nada. Então, eu não conseguia ser uma excelente esposa, não conseguia ser uma excelente mãe. Na sobrancelha eu estava num teto que eu não conseguia passar daquilo, que era só o design. Sim. Na fotografia também, muito no operacional, é casamento. Sobrecarregou, né? Tava Sobrecarregou. assim, eu não tinha tempo pra nada. E aí, eu decidi fechar a janelinha ali da fotografia. Sim. E aí, o que aconteceu? Quando eu desci pro quarto, que eu peguei meu celular, eu vi que as clientes de fotografia... Olha como que eu sou sensível, né? Que foi mais uma vez, foi uma coisa simples que fez eu tomar uma grande decisão. Sim. Eu vi que as clientes de sobrancelha estavam me apoiando, falando, Fabi, a gente tá junto, você vai sair dessa, minha sobrancelha tá aqui cabeluda, mas eu vou te esperar. E eu, que linda. E, em contrapartida, as clientes de fotografia estavam lá. Eu não quero saber, eu vou te processar, eu quero minhas fotos, eu não tenho culpa dos seus problemas. Sinal, né? Menina, aquilo me deu Sinais, né? Foi um sinal e me deu um choque de realidade. Eu falei assim, Daniel, lembro como se fosse hoje, eu falei ainda pelo telefone. Falei, pode encerrar a empresa de fotografia, os casamentos que têm fechado o contrato, que fechavam bem antes, manda freelance, eu não faço mais fotografia, o meu foco vai ser total agora na sobrancelha. E assim eu fiz. Esse foi um ponto de virada para você na carreira, assim, ao mesmo tempo que foi o maior desafio, pelo que você está contando, também foi a virada de chave, tipo, agora vai ser o maior Achei crescimento. meu caminho, né? É isso. um desafio por quê? Também vale lembrar isso. As pessoas pensam que toda decisão que vai tomar só vai crescer. E eu costumo dar o exemplo, como se fosse do estilingue, né? Para ele tomar um grande impulso, você tem que puxar para trás, para pegar força, que a mão chega treme, quando ele vai muito mais longe. Sim. E aí que tá, eu fechei a torneirinha financeira da fotografia. A gente passou um perrengue, um período bem difícil financeiro. Tá. Até porque, quando eu saí do hospital, eu tive que ficar em repouso absoluto, eu não podia fazer esforço nenhum. Você estava até comentando sobre
Assim, você sabe que a gente tem detetives aqui, né? Fiquei sabendo. A gente tem detetives e a gente Hashtag tem muita polêmica. coisa aqui Tô que a gente sentindo que tem uma sabe. polêmica aí, hein? Inclusive, se tiver alguma coisa que você não quiser responder, a palavrinha é passa. Minha vida é um livro aberto. Então, ó, não quer responder? Passa. Ai, que medo. Mas você estava até comentando sobre a cirurgia, né? A gente viu sobre a questão do AVC. E você não podia fazer a cirurgia porque você ia ter perca de memória, né? Sim. É isso? Uhum. Na verdade, não é que eu não podia. Na verdade, quando eu cheguei no momento de operar, meu médico descobriu o risco da perda de memória, tipo assim, faltando horas pra cirurgia. Eu já estava internada e tudo. E aí ele, por ser um médico muito experiente, ele é professor da Unifesp, ele é especialista em MAVE, que é esse meu problema. Sim. Que é outra história muito incrível, porque ele assumiu meu caso porque ele quis. Se eu fosse operar com ele, eu teria que investir ali R$500 mil. Porque o cara, ele é o melhor que tem no Brasil quando se trata de MAVE cerebral. E ele, quando soube da minha história, por uma amiga minha também, da MAVE, que a gente se conheceu pelo grupo de Facebook, ele falou assim, tira ela desse hospital que eu estava, que não tinha estrutura para minha cirurgia, e falou, tira ela de lá, eu vou operar ela, não deixa mexerem, porque ela tem um risco muito grande. Porque esse hospital não tem estrutura para uma cirurgia de MAVE. Tem que ter uma UTI neurológica, enfim. Mas tem um porquê dessa... Porque é muito arriscado, o cérebro... Não, porquê dessa doença, desse problema? Não, é congênito. Desde ali, o cérebro é uma das primeiras coisas que é formado no neném, né? Tanto que a gente toma ácido fólico para formar o tubo neural e depois o cérebro. Sim, depois o ser humaninho cresce em volta de tudo isso. Então ali teve essa malformação. Não que me impedisse de ter... Porque eu não tinha sintomas. Eu tive o AVC, mas até hoje, para quem não sabe, talvez seja dúvida, eu não operei. Não sei se essa é a sua pergunta, mas eu não cheguei a operar, porque toda vez que eu ia operar, a gente chegou a marcar 3 vezes a cirurgia. A primeira foi por conta da descoberta do risco da perda de memória. Meu médico falou assim, calma, eu vou ter que estudar melhor seu caso. Levou meus exames para os Estados Unidos para estudar, entender qual protocolo seria melhor, por ser uma cirurgia muito arriscada no meio do cérebro. E quando ele falou assim, ó, depois que eu estudar, tiver tudo certo, a gente opera. Nesse meio período, fui parar na Globo, tá? Ah, global. Na Ana Maria Temos uma Braga. global aqui, Temos hein? uma global. Será que a galera sabia dessa história? Não, as mais antigas sabem. Sim, As né? que estão chegando agora talvez não, mas tá no YouTube lá a minha Mas entrevista. conta um pouco como é que foi esse negócio da Globo, porque Globo é... Globo é Globo. Eu fui Aí foi pra fui Ana pro Maria. Projac, pra Foi Ana pra Ana Maria Maria. Braga. Ia tomar café com a Ana Maria, mas acabou tendo uma votação de um reality que tava tendo lá e eu não entrei ao vivo com ela. Mas fizeram uma matéria linda, tá no YouTube, inclusive, contando a minha história, porque eles acharam surpreendente o fato de que eu me vi com esse drama, vai perder a memória. Muita gente vai lá e se mata, e fica depressiva. Eu falei, ei, eu sou fotógrafa, eu registro a memória das pessoas. Com o quê? Com a câmera, com um cartão de memória e um HD. Pra fazer um backup, pra não perder aquela memória tão valiosa. Logo, eu posso gravar a minha história, eu contando pra mim mesma. Que eu não ia confiar de Daniel me contar a minha história, né? Ele ia ocultar todos as... Que fosse conveniente, Tudo que fosse conveniente, te dava é. fora. Ai, você me conheceu, eu sempre fui maravilhoso, um príncipe e tal. Aí eu falei, não vou. Eu quero Não. eu saber da minha história. Eu vi que você anotou também, né? Você escrevia. Eu escrevi tudo. Consegui, graças ao Facebook também, muitas fotos da minha infância que eu não conhecia, que eu não sabia. Eu nem sabia muito bem como eu era quando era criança. Na época não tinha tanta tecnologia, né? Sim. Consegui muitas fotos e tudo. E gravei, assim, horas de vídeo pra mim mesma. Principalmente, eu falo brincando assim, mas na verdade, assim, o meu maior medo era voltar e, tipo, perder a minha essência. Porque a pessoa que eu sou hoje, em questão de resiliência, de humildade, de amor, eu acho que vem muito do sofrimento da minha infância. Sim. Das experiências que eu tive, sabe? Então, ninguém é o que é à toa. É toda uma história, né? Os traumas, as dificuldades faz a gente crescer, né? moldam a humildade, né? Porque eu sei de onde eu vim, quem sou eu pra querer ser melhor que alguém. E se eu chegasse agora e me deparasse com tudo lindo, tudo perfeito, quem eu seria? Porque a tendência do ser humano é ser egocêntrico, enfim. Muito, então, meu temor maior, mais do que morrer, era ser uma pessoa fútil, era ser uma pessoa sem essência, sabe? Então, eu comecei a gravar minha história, horas. E isso foi cair no conhecimento da equipe da Ana Maria.
E eles acharam isso incrível, porque lembraram de um filme que o... Eu tava pensando nisso. É, você falou, tem um eu tava filme, pensando no né? filme Que o esposo tinha que lembrar todo dia. exatamente. Ele lembrava Tu reconquistar ela todo dia. tem Como se isso, fosse a né? primeira Como vez. se fosse a primeira vez. Então. Isso mesmo. E aí eu nem sabia desse filme, depois eu assisti, mas eu fiz isso com o intuito mesmo de fazer um backup da minha memória, assim como eu fazia das minhas clientes de fotografia. E aí eu fui na Ana Maria pra contar essa história. Foi bem legal. E aí faltava dias pra eu operar, eu engravidei do Lorenzo. Do segundo filho. Quando meu médico falou, vai pra casa, fica de repouso, foi bem aí que eu comecei. Eu não tomava nenhum tipo de anticoncepcional, nem nada. Aí eu fui no médico, por temor à cirurgia. Eu falei, fui no médico, vou tomar um remédio, vou tomar todo o cuidado, que a cirurgia tá marcada. Inclusive a equipe da Globo ia acompanhar A cirurgia. Nossa. a continuação pra ver se... Como O que ia pós, ser o né? pós, né? Ah. Eles iam dar continuidade na minha história. Só que aí eu não Nossa, sei o que doideira. aconteceu. Porque eu tomei a injeção e bagunçou toda a minha vida, né? A gente que a mulher sabe que tá tudo bonitinho na hora que você toma um anticoncepcional, às vezes atrasa, adianta, todo ali o ciclo. Sim. E nessa bagunça, eu juro assim, Deus sabendo, foi sem querer, não foi intencional. Eu engravidei do Lorenzo e não lembro em que momento. Só sei que Sei que foi. foi. E aí, faltando 22 dias pra cirurgia, eu descobri que tava grávida. Tava grávida. Ou seja, Aí cancela a Cancelado. cirurgia, vida que cancelada a segue. cirurgia. Eu falo que Deus é top, Deus né? é perfeito. Deus é perfeito. E eu sei que, assim, a cirurgia, a gente fala da perda de memória, mas, assim, sabemos que você abrir um cérebro, todo tipo de Complicado. sequela, todo tipo de risco existe, inclusive de morrer. Sim. Entende? muito. Então, eu penso que, assim, nada acontece por acaso. Uma vida não vem ao mundo por acaso e também não vai por acaso. Então, eu penso que é como se eu sinto como se eu tivesse créditos com Deus. Porque quando a gente faz o bem, quando a gente é bom, quando a gente é de verdade, eu acredito nisso, que a gente acumula ali o galardão, né, que a Sobe gente o fala. score, né? Sobe o meu score. Pronto. Nossa, eu gostei disso, hein? Sabe Gostei, agora. vou aderir. Subiu o score ali. Subiu meu score no céu. Pra e baixar aí, é rapidinho, né? qualquer vacilo. E é isso que eu senti, que assim, foi a graça de Deus mesmo de olhar pra mim e falar assim, não permito, você vai sair dessa. E graças ao meu filho, que marcou esse momento, que também, paralelamente, durante a amamentação dele, eu comecei a fazer o quê? Estudar micropigmentação. Por quê? Porque eu falava, cara, 2 filhos, dei a louca lá que grávida fica tudo doida, a gente quer dominar o mundo. Os hormônios. Os hormônios. Daniel os sofrendo hormônios. de novo, hein? Nossa, Pelo amor bichinha de guerreiro, Deus. viu? Mas eu era boazinha, né? Mais ou menos. Não, é gravidinha guerreirinha, vai. E aí, atendi assim, ó, com a barriga desse tamanho, a barriga era muito grande, de lado e assim, ó. Fazer, né? Mas no design ainda. No design. Eu não tinha passado pra micro. Não, eu já tava crescendo no design, porque eu esqueci de falar, mas nesse tempo que eu tava na loucura lá em casa, Daniel começou a fazer um plano de negócio, alugou um salão na frente da minha casa, reformou lá, tipo, bem simples, mas fez a reforminha. E eu fui pro salão. Desse Já salão, empreendendo. já empreendendo. Colocou mais uma menina lá, Vivi, pra me ajudar também. Na unha, ela fazia unha, fazia sobrancelha. De lá eu fui pra outro salão, que foi quando eu engravidei do Lorenzo. Tô contando 2 histórias paralelas, né? Mas tá ótimo. Tá Acho que nós vamos ótimo, ter que- tá Vamos ótimo. ter que derrubar essa live e começar uma nova live. Com certeza. Já tô Com- pensando. Me acelera aí, se eu estiver fora do script, hein? Não. Que é uma Eu longa queria te perguntar história. uma coisa. Nem Tá. tem mais script. Não, tá ótimo. Pode perguntar. Você. Então, assim, deu pra. Tô juntando os pedaços, eu tô achando incrível, mas tem assim. Então, você teve esse início, que foi um descobrimento entre a fotografia e a área da beleza. Vamos pensar Sim. assim. Sim. Que deve ser realmente uma realidade de muitas profissionais. Sim. De outras áreas. e Do tal. CLT pra área CLT. da beleza. Pra E aí você empreender. teve esse grande desafio de vida, não só de carreira, mas de vida, Sim. de contínuo que eu faço, opero, tal. E mais um filho. Uhum. E eu tô com uma coisa na cabeça que a gente tá conversando antes de começar, que são os seus 12 mil atendimentos. Uhum. Eu achei isso assim uma coisa muito... Um número muito grande, né? emblemático, né? Porque são 10 anos, 10 anos, um pouquinho mais de Sim, carreira. 10 anos. 10 anos de carreira e 12 mil, eu falei, pô, é um negócio frenético. Sei lá, por Frenético. dia, não Muito. sei nem o número. Frenético. E esse como é que número... foi essa... alcançar esse Sim, né? na verdade... Esse número, né? Esse número. Eu não tinha consciência disso, porque, como eu falei, eu estava ali no modo automático. Daniel, em paralelo, ele é muito estratégico, como eu disse, né? Então, ele organizou tudo. Desde o início, eu já utilizava um sistema de gestão. Quando ele começou a me ajudar na agenda, que foi bem no comecinho,
E todo atendimento ele jogava lá no sistema. Todos os atendimentos. E eu atendia muita cliente de design. Design dá pra atender muito mais clientes por dia, né? Sim, muitos. Então, quando eu falo mais de 12 mil atendimentos, no todo. No design, micro, retox, tudo que foi registrado pelo meu sistema. Nossa, Agora já tem mais, né? Porque esse número a gente fez essa contagem tem acho que um ano Então já. são números reais. Reais, Isso reais. aconteceu na sua vida. Sim, nesses eu 10 atendi anos. demais. Quase De morri. 20 em 20 minutos. Esse Daniel, Montava você, pra morrer. Rapidinho, Homem só é um mais parênteses. razão, Botava né? pra morrer. É. Não é Desculpa, razão. porque um pouquinho. Tem como a gente pegar o Daniel emprestado um pouquinho? Claro! Uns 15 dias, Daniel. Um projetinho Pra organizar, que eu tô montando, Onde ele né? entra, o negócio É. vai, entendeu? Ah. Porque ele tem ali, é um dedinho de ouro ali. Se você porque quiser, ele pode vir como Denise também, não tem problema. Pode ser Denise ou Daniel. Foi também o momento que ele decidiu, porque até então ele Que aí cuidava ele da mudou a agenda. chave. Ele cuidava da agenda assim, tá? Vou dizer. Que era assim, pode vir, vem também, te Ele encaixo. empurrando pra você. 15 meninas ali por dia. Depois de ele fazer aquele jogo de, né? Ah, não tem horário. Aí o pessoal, a mulherada ficou louca. Tipo, meu, ela é muito concorrida. Eu quero. Aí arrumava encaixe. Aí ele colocava todo mundo que manifestava desejo de fazer design, ele colocava na minha agenda. Tinha dia que eu tava atendendo, tinha 6 no sofá esperando. Meu Deus. Um fato, teve um dia que um marido chegou junto com a mulher lá, Vixe, aí dá pra... e foi bem no finalzinho da gravidez do Lourenço. Eu tava com a barrigão lá atendendo, sem parar. E ele chegou e não foi pro sofá esperar. Vieram direto em mim. Falou assim, ó, ela tá marcada 19, se você não atender ela agora, eu não sei, não lembro qual foi a ameaça, mas ele meio que me ameaçou ali. Ele falou, você vai atender... Não, ele falou assim, você vai atender ela agora. Ela marcou 19, vai ser atendida 19. Aí eu olhei pras clientes, olhei pra outra que tava aqui no começo, aí eu comecei a chorar. Não Você acredito. chorar. Grávida, né? Ah, eu choraria também. Comecei a Ah, eu chorar, comecei a tremer, assim, eu fiquei com medo, um homem, tipo, do nada ali, me ameaçando quase. E aí ele, deixa quieto, foram embora. Nossa. Então, um fato, né, Tenso, tenso, porque não é só flores. Passei por esses perrengues, que ele colocava um monte. Então, por isso que eu atendi muita cliente. 4 anos insanos de atendimento de design. Inclusive, uma delas, polêmica, é que... Polêmica? Cadê fazer a uma polêmica? Gosto. Vai. Você teve um problema naquele intensivo que você faz de lábios, né? Conta como foi. Foi o Pois é. primeiro, assim, ao vivão? Primeiro Foi. problema? Na verdade, não foi bem ao vivo. Foi um anúncio, né? Pra quem não sabe, quando a gente vai pro digital, tem todo... Quando a gente faz as semanas de lives ali gratuitas e tudo, é o fim praticamente ali do trabalho, entre aspas, né? Antes disso, tem todo um planejamento, uma estratégia. Nesse caso, eu gravei vários anúncios. Eu gravei, acho que, nesse lançamento, acho que eu tinha gravado uns 40, 50 anúncios. Caramba. E da mesma forma, minha rotina é corrida até hoje, né? Graças a Deus. Então, eu consigo silêncio. Nesse período que eu tava gravando anúncio, eu ainda morava junto com o estúdio. O estúdio grande já, mas pelo Era fato casa e estúdio. de já ter 3 filhos, né? Isso é atual, acho que foi ano passado, retrasado. Ah, tá. Pensei que foi os anúncios, entendi. Não, a intercorrência da live. Isso, Ih, foi intercorrência tão... da live. Vocês estão vendo a Pelo jeito, esse resiliência, é né? mais polêmico ainda, hein? Ó, Teve qualquer um coisa outro mais passa. polêmico. Qualquer Não, coisa posso passa. falar. Mas assim, é polêmica, mas é a realidade É. de, sei lá, a maioria dos profissionais. E aquilo Sim, porque me fez- acontece, né? Foi Acontece. duro pra mim. Vou contar então, que eu tava achando que era o outro, que foi dos anúncios que eu Ah, o sofri outro um eu também bullying. já quero saber. Sofri um bullying. Foi Nossa. horrível. Digital é meio cruel, né? Digital é cruel. É muito, aquilo que eu né? falei. As pessoas por trás do celular, elas são mais... elas Corajosas, mesmas, são mais né? corajosas, elas mostram mais quem elas são, né? Ao Sim. vivo ali, elas manipulam um pouco de acordo com quem elas estão lidando. Então, na live, o que aconteceu? Bem no dia do meu procedimento ao vivo, fui ousada de fazer uma demonstração de uma neutralização ao vivo. Por que ousada? Porque é uma técnica que está sujeita a intercorrências, está sujeita a resultados não tão bonitos imediatos, e o nosso mercado ele sofre de um problema que é o quê? Só tem falta de procedimento imediato, sendo que não é isso que a cliente paga. Não tem nada a ver com o resultado cicatrizado. E, infelizmente, é o que a gente mais mostra. Por quê? Porque a maioria não volta cicatrizada. Eu tenho ali várias imagens, mas não chega aos pés do tanto de foto de pós-imediato que eu tenho. Então, as pessoas meio que criam uma impressão de que o resultado é aquele imediato.
No efeito batom, nas outras técnicas... Esse imediato, você disse quando ela acabou de sair da maca. Isso. Isso. Na hora que a Saiu gente da maca, termina, tirou a foto, é aquilo. é uma coisa, Tá. entende? Cicatrizou, porque a micropigmentação, ela passa por todo um processo inflamatório, de adaptação, tem a fagocitose ali, que é um processo que o corpo, às vezes, faz a micro sumir, depois ela volta. E muito pouco se fala sobre isso e se mostra sobre isso no Instagram, Sim, não é verdade? sim. Então, as pessoas meio que criam uma impressão de que o que você vê ali tem que é daquele jeito que termina e assim que fica a longo prazo. Não é, muda. E na neutralização labial, que é uma das especialidades que eu tenho, é um pouco mais complexo. Por quê? Porque são lábios que a gente usa uma técnica um pouco mais trabalhosa, às vezes incha mais, acaba sendo um pouco mais dolorida também, por conta da profundidade que a gente trabalha. E Sempre durante a incha minha um pouco live, mais, o inchaço de lei. Sim. Minha técnica incha mesmo, mas eu não me importo, porque eu me garanto no meu cicatrizado, que é isso que eu vendo, entende? E aí que tá. Aconteceu no meio de uma live, na minha live, quando começou, no bate-papo que a gente teve ali nos bastidores, a minha modelo da live falou assim, Fabi, eu sou sensível e tal. E na ansiedade, não é que a gente, quando tá na ansiedade, às vezes a gente toma decisões sem pensar. E eu falei, cara, eu não vou usar o anestésico que eu estou preparando. Eu vou usar um outro que é mais potente. Porque o medo que me assolou naquele momento foi o quê? Ela ficar se retorcendo na maca. Uma live. E isso assusta mais, eu acho, tipo, eu nem cogitei o que ia acontecer na hora. Eu só cogitei, tipo assim, o susto que as alunas poderiam ter, porque o medo é um dos maiores empecilhos, que elas falam, dói. É uma das coisas que mais impedem a maioria de fazer o curso, que elas têm medo de doer. Sim. Eu falei, cara, se eu mostrar que dói, se elas verem a minha cliente com dor, elas vão, bloquear ali o procedimento. Fazer, Eu falei, sim, vou usar o anestésico mais potente, que é o meu plano C, e vida que segue. Só que eu esqueci que quando eu usava esse anestésico, a minha técnica era outra. Era uma técnica bem menos detalhada e mais rápida. E outra, no procedimento ali, atendendo. Agora, ensinando, a gente demora mais, explicando. Vocês viram que eu falo com as mãos, né? Então, às vezes eu tô ensinando e paro pra gesticular e tal. Não me liguei. E aí aconteceu o quê? Subiu um efeito do vasoconstritor, da epinefrina, Sim. no meio do meu procedimento. Subiu o roxinho e acabou que ficou uma boca assim, feia, né? O resultado imediato. A gente fica umas faz manchas, né? o procedimento A para mancha clarear e a boca escureceu por conta da epinefrina. vasoconstrição. Mas né? que é algo rotineiro. Normal. Sim, normal. Só que ninguém fala porque não é bonito. Então ninguém mostra o que não é bonito. Sim. E aí que tá. Eu não planejei, mas acabou sendo importante. Porque, por mais que eu tenha ficado muito nervosa, o Daniel ele nunca me viu nervosa do jeito que eu tava. Ele falou que olhou pra mim e eu tava, tipo, quase desmaiando. E o que eu achei mais interessante disso tudo ter acontecido é que logo depois disso você foi convidada para palestrar, né? Foi sua primeira palestra, é isso? Na verdade, não é que eu fui convidada. Essa palestra já estava marcada. Com o mesmo tema, né? Com o tema. Com prática. Gente, olha que incrível. Por isso que quando eu olho de cima eu falo, cara, é tudo Deus na minha vida. Porque assim, a palestra era a minha primeira palestra da minha vida. Antes de eu dar a palestra, eu já senti num determinado evento que era para eu anotar tudo que eu achasse relevante nas palestras dos palestrantes que eu estava assistindo. Não sei por quê, que eu senti essa vontade de anotar tudo que foi relevante, que foi surpreendente. Depois eu entendi que era para eu adaptar a minha palestra. Sim, eu já estava exatamente. sentindo que meu momento do palco estava chegando. Nunca tinha palestrado. E por incrível que pareça, a dona desse evento foi quem me convidou para minha primeira palestra. Olha que louco. Legal. Com o E mesmo o tema com o desse mesmo que tema. deu um- Aí ela Sim. falou assim, você vai fazer uma neutralização ao vivo. Não tinha tido essa live, essa intercorrência nem nada. Eu falei, não, beleza. Inocente, bichinha. Aí... Por isso que a gente passa pelo que a gente tem que passar mesmo, né? Só que a gente cresceu, a nossa geração de 20 e poucos, 30 anos. Só atualizando, tá? Eu já trintei. Já trintou? Já. É verdade. Eu vi Trintei. no Instagram, gente. Essa geração... Vocês têm 20 e poucos pra 30 e poucos, né? 20 anos. Mais ou menos. Mas a gente... Passo. A gente cresceu assistindo Disney, contos de fadas, Sim. e foram felizes para sempre. Então a gente meio que cresce com essa mentalidade inconsciente de que tudo tem que ser feliz para sempre, que tudo tem que acabar bem. Tudo que sai do eixo a gente fica meio que sem
sem saber como agir. Exatamente. Né? E a gente cria muita expectativa pra dar tudo Desestrutura. certo, vai ficar tudo bem. E não é assim, a gente aprende muito na dor. Quem treina, quem faz academia, tem muito essa mentalidade ali. Sim. Porque percebe que o músculo, quando ele tá dilatando, quando ele tá crescendo, é só quando o treino tá insuportável. Quando já tá ardendo, queimando, tremendo as pernas. É ali que tá crescendo. Sim, pra tudo tem que O treino ele é sofrer, muito né, importante pra pra essa mentalidade de resiliência, porque na verdade na vida é assim, quando o negócio tá insuportável, é ali que se você parar, você perde sua maior oportunidade. E foi isso que aconteceu. Eu percebi, fiquei traumatizada real, quando acabou essa live, eu chorei muito, eu tive uma crise de pânico, tá? Nossa. Eu tremia, eu chorei muito, eu fiquei muito desesperada, porque na minha cabeça acabou ali pra mim, porque no digital, infelizmente é assim, você faz tudo de maravilhoso, mas uma mancadinha que você dá, acabou você. Exatamente. Então, eu vi que na minha live tinha muitas pessoas grandes, tipo, grandes mesmo, ao vivo ali acompanhando, que eu nem imaginava que aquelas pessoas estavam acompanhando minha live, estavam ao vivo. Eu falei, pronto, agora que e palestra, esquece, collab, Passa um monte de coisa na esquece. cabeça, né? Me queimei, sendo que, na verdade, os micropigmentadores que estavam ali, com certeza já passaram por essa situação, né? Eu soube lidar muito bem, tive jogo de cintura, falei, gente, eu tive uma intercorrência ao vivo, isso acontece, quando acontecer vocês vão proceder assim, assim, assado. Mas por dentro eu tava em choque, eu tava querendo chorar. Largar a profissão. Sair correndo que nem minha mãe, entendeu? Sim, sim. E é assim muitas das vezes. Só que aí eu mantive minha postura, fechei a live, chorei horrores. Ninguém entendeu nada. Meus sócios do digital também não entenderam nada. E aí, no final dessa palestra, você teve uma homenagem da sua equipe, né? Foi lindo, não esperava, foi uma surpresa. E foi justamente porque depois dessa intercorrência, eu falei, não vou dar essa palestra nem lascando. Na mesma hora eu mandei mensagem pra Dai, que é a dona do evento, falei, Dai, vamos fazer só uma palestra mesmo? Eu tenho muita coisa pra falar, não precisa ser demonstração não. E ela foi essencial, porque ela falou assim, Fabi, você vai fazer ao vivo, porque tá todo mundo esperando e você é muito boa no que você faz. Olha seu resultado. Só que ela não sabia que eu tava com aquele trauma. Sim. Mas eu falei, cara, eu vou, seja o que Deus quiser. Sabe o que aconteceu com esse problema? Qual foi a maior lição? Porque a gente chega num determinado ponto, em status, em seguidores, em confiança, que a gente às vezes acha que não precisa pedir ajuda. E graças a Deus, essa humildade que eu, desde a minha infância, eu aprendi a ser assim, na mesma hora eu falei assim, já sei. Vou chamar a minha mentora de lábios escuros, não sei se eu posso citar nomes, mas Claro. a Érica Santiago, que me ensinou neutralização, e vou falar pra ela como que ela faz nas lives, que ela também faz lançamentos, também faz lives, como que ela faz, como que ela agiria nessa situação. E chamei ela, falei, Érica, querida, minha irmã, que é como ela fala. Sim. Como que você faz pra evitar esse tipo de intercorrência? E ela me deu a letra, ela falou, live e palco não se leva lábios num perfil super escuro, é um lábio intermediário. Você vai analisar a lâmina labial, se é mais grossa, você vai analisar o anestésico. Eu não uso epinefrina ao vivo e nem live, ela me deu a letra. Desculpa, minha irmã, tive que revelar aqui ao vivo. Mas ela foi incrível, porque ali, se ela não tivesse me dado esse insight valioso, sabe o que eu ia fazer? Eu ia levar uma modelo pro meu palco, na minha primeira palestra, Poderia te dar que ia me dar uma Poderia dar a mesma intercorrência ao sensação. vivo. Exatamente. Imagina. Porque desligar a live eu fui chorar. E como que chora no palco? Não dá. Então, Não dá pra chorar. vocês entendem que, tipo assim, eu tive que passar por aquele probleminha, mas ali eu tive um grande aprendizado, eu tive que tirar uma dúvida que era novo pra mim, que era um pouco fora do protocolo que a gente seguia, Sim. mas pra ter um resultado mais bonito e imediato, tirei a dúvida, tive essa informação valiosa, né, da minha mentora. E na minha muito bom a primeira gente procurar palestra, ajuda, né? sim, as Porque- pessoas não deixam esse ego fazer isso, né? Na verdade, o ego não deixa as pessoas fazerem isso. E é uma profissão de muito ego, É. porque você consegue crescer muito rápido na É bem área. remunerada. Né? Bem remunerada, As então pessoas, se não cuidar, sobe pra cabeça, sobe, infelizmente. sobe muito rápido. Inclusive, o intuito, né, do podcast é realmente esse, é mostrar a realidade, né? Mostrar ali quem tá no primeiro e quem tá lá no topo, né? Então, Sim. o intuito é bem E todo bem mundo esse que tá no mesmo. Gostei. topo, tava lá embaixo um dia, só que aí Com que tá. certeza. Quem chega agora, é como se estivesse num livro. Compara a página 1, Com o a prefácio ali, com a página 50 de quem vem, já tá lá no auge. exatamente. E teve uma modinha um tempo atrás, não sei mais se isso aí tá rolando, mas o pessoal tava um tal de apagar o feed
zerar o feed do Instagram. E eu nunca entrei nisso porque eu sei que todas... Eu sempre falo, gente, quando vocês pensarem em se comparar comigo, com a minha página 1.000, 2.000, sei lá, pega o meu feed e faz isso aqui, ó. Uns 5 minutos. Sim. Você vai chegar lá no meu começo. Você vai ver que a minha foto não era boa. Você vai ver que meu procedimento não era bom. Você vai ver que a forma que eu me expressava também não era boa. Eu fui e vou continuar evoluindo. É uma construção, né? É uma construção. Dia após dia. Então a pessoa tem que escrever a história dela e se comparar com ela mesma. Quem eu sou hoje tem que ser melhor do que eu fui ontem. E assim a gente vai evoluindo sem perceber. É natural. É maravilhoso, Eu achei né? muito Sensacional. Eu achei muito legal uma coisa que você estava contando nessa história, e eu acho que vale muito, até a Gabi complementou perfeitamente, sobre o nosso intuito com o podcast. Então, assim, a gente está falando para pessoas que, de repente, vão estar nessa posição que você teve lá na live. Que foi quando você falou, pô, eu fiz, mas aí ali eu tive que continuar. Aí eu ia pro palco, eu tentei recuar. Tipo, não, porque, assim, eu acho que é natural, isso aconteceu comigo também. E a Gabi, eu acho que assim, todos nós. Você prefere, às vezes, um caminho mais fácil. Menos doloroso, né? Pra que eu vou enfrentar, vou entrar ao vivo, pra quê? Não, mas, então assim, eu acho que isso é um papo de micro que fica muito válido. Você tem que continuar, independente daquilo. E isso, pô, você trazer pra aqui, pra gente, eu acho que é muito bacana. Muito. Porque a gente pensa muito em desistir, né? Quando acontecem os problemas. E essa palestra, se eu tivesse desistido, se eu tivesse colocado 1000 desculpas que eu poderia dar. Inclusive, não tenho com quem deixar meus filhos, poderia inventar um monte de coisa. Mas eu fui lá e fiz. E o que aconteceu quando eu fiz? Inclusive, eu vim com o mesmo look da minha primeira palestra, que era especial. E já combinou com o nosso papo, né? Eu lembrei agora. E foi muito bom, porque isso fez com que eu mostrasse não só a técnica em si, quem sabia da minha história viu ali ao vivo a resiliência, a persistência, subi lá no palco, tava com vergonha, nervosa, falei, gente, tô nervosa, vocês não me julguem não. Pronto, conectei, elas falam, caramba, a pessoa que tá nervosa tá lá em cima, um dia eu vou estar lá também. Exatamente. Fiz. Sendo gente como a gente, o né? meu resultado ficou... Você é louco, ficou incrível. Desculpa. Com certeza. Ficou lindo ao vivo, assim, eu fui aplaudida de pé. Eu fui a última palestra, o pessoal esperou, era pra acabar às 10 o evento, acabou atrasando por conta de todas as palestras, acabou quase meia-noite, mas todo mundo me esperou. Qual foi o evento? Foi o PMU Starover, o esquenta do PMU Starover. Que legal. E o Starover foi exatamente esse evento em que eu tive ali o insight divino de que era pra eu anotar o que me chamava atenção, porque eu ia palestrar. E nesse evento também passei por uma humilhação, que uma menina tomou minha cadeira, eu não quis brigar. Gente, é uma longa história. E ali eu tive a chance de brigar por uma cadeira, eu falei, tá tudo bem, minha hora vai chegar. Eu ia te perguntar isso, como que você lida com isso, né? Das pessoas quererem atravessar, e às vezes você decide fazer alguma coisa, assim, pro crescimento de todos e não te apoiarem, né, te criticarem. Então, por isso que eu acho, por isso o meu maior desespero quando eu tava prestes a perder a memória, de perder a minha essência, porque eu não vou achar isso na minha emoção. Na minha emoção, esse evento, nesse PMU Starover, esse episódio, eu tava sentada pra ver uma palestrante muito querida, e chegou uma menina falando que tava sentada naquele lugar, e não tinha mais lugar pra eu sentar. Eu falei, não, mas tava vazia. E ela, não, mas eu estava aí. Aí na hora que eu levantei pra aplaudir a palestrante, ela sentou na minha cadeira. Nossa. Aí na hora eu falei, meu Deus, na hora que todo mundo sentar, só vai ficar eu em pé. E agora? Nossa. E ali veio essa dúvida que você tinha. Eu nervosa. Gente, eu tava de TPM. Pra completar. Eu falei assim, eu vou voar no cabelo dela, eu vou esfregar a cara dela no chão. Ela tá louca. A minha emoção tava falando isso. Sim. Foi muito rápido. E a palestrante ia entrar, já ia eu mandar sentar. E a menina assim, lá atrás, assim, ó. Bem debochada. E eu peguei e falei... Eu já tô xingando ela aqui mentalmente. Menina, você não tá... Eu nunca contei isso aqui, tá? Né? Tomara que ela esteja. É a minha vingança. Tomara que esteja, né? Eu nunca contei isso, é inédito. E olha só o que aconteceu. Naquela hora, o meu ego, Pô, ela sabe quem eu sou? Vem isso, né? Sim. É louca. Sim. Ela é criança, não tinha nada marcando o lugar. Por que ela tá fazendo isso? E aí veio na minha mente no mesmo tempo. Naquele mesmo momento, os humilhados serão exaltados. É na hora que ninguém tá te vendo que você mostra quem você é. Nossa, exatamente. E aí eu fiz questão, abaixei do lado dela, virei pra trás, ela tava sentada na minha cadeira. Eu falei assim, que feio, hein? Não precisava disso. Tinha umas 3 cadeiras vazias do lado. Peguei minhas coisas, que estavam embaixo da cadeira dela agora, né? E saí com uma bola na garganta, querendo chorar, que eu sou dessas.
e saí. E ela ficou assim, bem debochada lá na cadeira dela, linda, maravilhosa. Desnecessário, né? Mas Deus é tão incrível na minha vida que no trajeto dessa cadeira que ela tava, pra ir lá pro fundão caçar um lugar, eu fui resgatada e fui levada pro camarote, não sei porquê. Ó, E foi por Beijo. causa de ó. E fiquei no Beijo camarote pra junto ela. com quem tava no camarote, Érica Santiago. Aí, Encontrei mentora. minha irmã lá, minha mentora também, e fiquei Que lá. legal. Eu e minhas amigas que estavam comigo também. Então você vê que é na hora que ninguém tá te vendo que você tem que mostrar quem você é. Isso desde quando eu era CLT, que eu era recepcionista, mas fazia trabalho de almoxarifado, trabalho como fala? Quem serve café? Copeira. Eu Garçonete. fazia tudo isso. Eu abria a porta, eu era porteira, eu era garçonete, eu era tudo. E vinha essa revolta do ego. Eu falava assim, cara, eu não sou paga pra isso. O que eu tô fazendo aqui sentada nesse almoxarifado? Eu tô de terneira pra eu estar na recepção. Só que aí vinha, faça como se fosse para mim. Faz o seu melhor. E eu que vou te reconhecer. Eu sentia Deus falando isso ao meu coração. E eu ia lá, tirava tudo que tava mal feito, que eu já tinha feito mal feito na revolta, e começava de novo. Aí limpava e arrumava. E a honra vem, gente, é natural. Então, não é sobre chamar a atenção de homens, não é sobre fazer o melhor para que te vejam, para que te elogiem. Todos os dias, você abre meu Instagram agora, tem um monte de elogio lá, graças a Deus. Sim. Graças a Deus mesmo, porque foi ele que me trouxe até aqui, mas isso não me corrompe, porque eu sei que se eu não manter a minha simplicidade, a minha essência, o meu trabalho, porque é trabalho duro, não dá pra eu ficar, né, de boa achando que É muito trabalho. É muito trabalho trabalho. insano. O empreendedor, ele trabalha ainda mais, né, do que... do mesmo o jeito que eu CLT. subi, a gente cai, porque Do todo mesmo ser jeito. humano passa por um processo de acessão. Aprendi isso quando eu era criança, num gibi da Turma da Mônica. Olha só como eu gravei. Passa por um processo de ascensão, que é quando você tá subindo, Sim. tá crescendo, tô sendo convidada para evento, para palestra, né? Apogeu, que é o máximo, que muita gente quando chega nesse máximo se acomoda. Sim. Depois do apogeu só vem a queda, que é esse máximo, só vem a queda. Se a pessoa não persistir, se ela persistir, se ela continuar criando coisas novas, mantendo a sua essência, ela continua tendo um impulso extra, então ela avança. Como a gente conhece muitos cantores que, pô, faz sucesso até hoje, cara. Enquanto outros estouraram e sumiram, porque deixou o ego subir pra cabeça. Não inventou mais música nova, não quis trabalhar o suficiente, foi gastar, foi luxar, sumiu, né? E às vezes até uma falta de humildade também, né, Fabi? De estar ali. No... Mas na micro, infelizmente, principalmente depois que a gente começa a ver os bastidores e pra eventos, a gente vê que tem muita gente que perde a essência só porque tá num palco, cara. Você tá num palco, você tem que ser mais humilde do que quem tá lá embaixo. Exatamente. Porque você foi convidado, você não tá nem pagando. Quem tá lá embaixo pagou, tá pagando preço, tá se Verdade. esforçando pra te ouvir. Exatamente. Você tem a obrigação de inspirar, de ensinar o seu melhor. Mas a maioria Mas não vê acho que assim. isso tem a ver muito também com a pessoa em si, né? Sim. Porque a gente até quando a gente se conheceu, a gente falou muito sobre autoconhecimento. Você Amo. falou que foi em alguns congressos, né? Sim. Pra se autoconhecer, acho que isso é muito importante. Também passei por uma fase que eu precisei me conhecer, né? E aí a gente entende que o problema é a pessoa, mas às vezes a pessoa não se conhece, né? Exatamente. E aí fica mais difícil. O maior benefício que eu falo do autoconhecimento não é nem tanto se conhecer, mas é você perceber que você é um universo inteiro e tem tanta coisa Energia, desconhecida. Você é uma energia, né? Se eu mesma não conheço esse universo inteiro que está dentro de mim, como que eu vou cobrar do meu próximo que ele seja igual a mim? Ou que ele me entenda? Então você começa a ser tão mais leve com seu marido. Lembra que eu falei que eu era ciumenta? Eu não sou mais. Por quê? Porque eu sou maravilhosa, não vou ter ciúme, gente. Eu me conheci. Daniel tá ali assim. Amém. Eu falo brincando, assim, mas é verdade, porque quando eu comecei a me conhecer, eu falei, cara, eu sou incrível. Pra quê, né? Pra eu sou quê? justa, eu sou isso, eu sou aquilo. Fui validando as minhas qualidades. E eu falei, eu não preciso temer ser abandonada, temer ser trocada, temer... Não, porque eu sou única. Sim. Se ele fizesse escolha, é escolha dele. É sobre assim, ele. É né? sobre ele. Assim como não tem a ver com beleza, com aparência, com nada. É sobre a pessoa. Se o caráter dele não permite ele me valorizar, não tem o que eu faça que vai mudar. Isso foi a coisa mais libertadora. Mulherão, né? Nossa senhora. Autoconhecimento, Maravilhosa. gente. Autoconhecimento Tudo. liberta. Nossa, minha relação com a minha mãe melhorou, minha relação com o meu marido, com a minha empresa, com as meninas que trabalham comigo, com todo mundo. E como é que é essa... Eu ia perguntar isso. Você E também- fala fiquei aí, um falando. pouquinho da A equipe. conexão. Fala um pouquinho desse... Porque esse negócio de time, equipe, projetos em parceria, isso é uma coisa que, assim, motiva muito, né? Eu falo Sim. até pela Gabi, quando ela me chamou pra cá, eu falei, meu,
primeiro resposta é meio aquele medo, né? Mas quando você consegue ver que tem um time, que tem uma galera que curte e tal, como é que é isso com você? Da estrutura toda. Quando eu comecei a estudar, eu não fui no primeiro evento, fui no Mulher Brilhante, que é um evento que fala sobre empreendedorismo feminino. E dentro disso ele aborda vários outros temas. Você já foi? Não, você me indicou ele. Fala sobre tudo, Bastante. sobre tudo assim que mulher precisa saber, principalmente a mulher empreendedora. Eu me conectei com a dona do evento, com a Kenia Gama e tudo, e tomei ela também como uma mentora. E quando a gente tem alguém como mentora, a gente quer... Me fala, o que você fez pra ser tão maravilhosa assim? Me fala tudo. Sim. E eu falei, Kenia, me indica livro, eu quero ler livro, porque faz muitos anos que eu não leio livro, e ela me indicou vários. E um desses foi A Lei do Triunfo, que é um livro dessa grossura. Pega a dica. Lei do Triunfo, hein? Lei do Triunfo. É um livro de 700 e poucas páginas, muito grande. Quando eu comprei, eu até falei, vou começar por ele, que ele é mais difícil. Se eu vencer o mais difícil, o resto é fichinha. E você leu ele todo? Inteiro. Demorei um ano lendo ele. E resumindo 700 páginas, claro que eu não vou resumir tão detalhado, mas o que foi o maior aprendizado? Que nesse livro ele aborda o quê? Um estudante, Napoleão Hill, curioso, queria saber qual era o segredo das pessoas de sucesso. O que elas tinham em comum? O que fez todas elas serem quem são? E aí ele começou a entrevistar Henry Ford, todo mundo que estava no ápice naquela época. E aí ele descobriu que a maioria deles tinha algo em comum, que era o mastermind. O que é o mastermind? É quando 2 pessoas, 10 pessoas, 1000 pessoas se unem com o mesmo propósito. Só que aí que tá, se você não tem propósito, como que você vai unir com alguém se você nem tem propósito? Primeiro vem o propósito, o autoconhecimento. Sim. E aí vem o mastermind, que é quando você encontra pessoas com a mesma visão, com a mesma energia, com a mesma força. Às vezes não vai ter, mas você consegue convencer. Sim. E a empresa... Até porque energia passa, contagia, né? contagia. Então, assim, o casamento, se não estiver bem alinhado, se os dois não estiverem no mesmo propósito, quebra. Uma empresa, se os 2 sócios, ou enfim, quebra. Então, tem que ter a mesma energia, a mesma visão, a mesma motivação. E desde o começo, quando eu comecei a aumentar minha equipe, eu fui muito cautelosa com isso. Em quem eu colocasse dentro da minha empresa, dentro do meu negócio, da minha casa, porque no começo era minha casa, Sim. tinha que ter o mesmo amor pelas minhas clientes, tratar elas com a mesma... com o mesmo carinho, com o mesmo entusiasmo. Tinha que querer crescer da mesma forma que eu. Quando eu estiver milionária, elas têm que estar junto. Não quero ninguém ali pobrinha e eu ricona, não. Quero todo mundo rica. Sim, todas. Em Dubai. Todo mundo junto. Sim, e Daniel também sempre teve essa visão e ele sempre falava isso pra mim. Não, inclusive, isso que eu acabei de falar, de estar todo mundo rico, foi ele que me deu esse insight. Que ele falou, cara, você vai ver os maiores milionários que tem hoje, os 3 que estão no ranking, eles são sócios. Eles começaram juntos. Então... isso é encantador, porque se eu estimulo elas crescerem, se eu ensino, se eu contagio elas com o meu propósito, com a visão de onde eu quero chegar, elas entram na mesma energia, elas se doam. Hoje a minha secretária, né, fala secretária, mas ela é meu braço direito. Barra amiga, barra amiga, a Bia, ela tem um amor, uma energia tão forte no meu negócio que você olha e você fala, cara, não dá pra acreditar que ela trabalha com eles. Parece que é irmã. É muita energia focada no propósito. Elas compraram a minha causa, ele comprou a minha causa quando viu a minha persistência, e assim a gente começa a arrastar multidões. É o princípio do mastermind, que é 2 mentes, 3 mentes, várias reunidas no mesmo propósito. Cria-se uma terceira mente muito poderosa. E aí não tem quem pare. Não, a gente tem que ficar aqui, tem que ficar com um bloquinho. Quando eu conheci ela, eu falei a mesma coisa. Não, peraí, repete. É Fala o de que? novo. Master o quê? Liga aí o gravador, mais fácil. Não, deixa eu maravilhosa. E hoje, essa sua filosofia, né, que foi criada lá, e hoje se espalha pela equipe, você tem isso, você está conseguindo levar isso para o curso online, para multiplicar isso com outros profissionais que Sim. começam hoje. O Instagram, ele, pra quem sabe usar, é uma ferramenta incrível, porque você tem voz, se você souber comunicar, souber conectar, não é nem comunicar, acho que a palavra principal do Instagram é conexão. Conexão. Ontem tava lá, toda na make, maquiada, no outro dia tô lá dançando com as minhas crianças de pijama. As pessoas amam ver isso, porque Sim. é a verdade. Sim. Se eu tentar esconder isso, eu já me torno uma coisa inacessível, parece que é impossível. Quando elas veem que eu tenho também os meus problemas, quando eu perdi minha Shadow... Eu ia perguntar. Quando eu perdi minha Como Golden, a Shadow é a minha Shadow Golden. É a
filha de 4 patas, Você tem né? uma Golden? Tenho a Golden. Eu também tenho. Que é o meu sonho de infância, de vida, assim, desde criança. Sempre tive legal. um amor muito grande por cachorrinhos em específico. Sim. Só que por ser muito pobrinha, não tinha condição de criar, morriam vários cachorros no meu quintal e eu sofria muito. Tinha um sonho, quero ter uma Golden. Que é o cachorro que diz que é o mais amoroso, enfim, melhor cachorro pra criança. Sensacional. Finalmente consegui desvincular a empresa da minha casa. Falei, chegou a hora de ter minha Golden. Sim. Foi recente, né? E o nome é o quê? Shadow. Não poderia ser outra. Que é a técnica que também é bem famosa. E aí, perdi a Shadow e, gente, eu gravei eu ali chorando, desesperada. Eu maquiada indo pro curso e a lágrima escorrendo. Muita gente não mostra isso. Só aparece lá sorrindo, maravilhosa. E eu tava doendo. Eu falei, alunos, desculpa, mas hoje eu tô um pouquinho mais triste, não vou brincar tanto, mas eu vou entregar tudo. E gravei eu chorando, falando, tá doendo, eu preciso achar ela. Isso gerou uma comoção, uma causa social ali. É, exatamente. Eu mesma entrei várias vezes pra ver se você Gente, tinha achado a Shadow. A Shadow é mais famosa do que eu, porque assim, onde eu vou, e a Shadow? Inclusive, só uma pausa. Pode falar. A gente fez quando a gente postou, né, o mistério de quem vai ser a nossa primeira participante, a gente colocou lá que quem acertasse ia conseguir assistir aqui com a gente, né? Ao vivo. E a gata está aqui com a gente, assistindo. Veio aqui dar Combinando um oi. comigo, gente. Tem Não que foi dar um combinado. oi. Ela veio combinando. Vem cá. Vem aqui pra dar um Claro. oi. Essa gata. Ela acertou, que era a Fabi. Será que a gente tá combinando? Tá vendo? Conexão. Então está aqui assistindo com a gente Essa aqui. linda. Prazer, conhecer pessoalmente. Todo meu, Em gente. breve quero você lá em Osasco, hein? Com certeza. Fazendo dancinha, eu vou junto, hein? Fazendo dancinha. Eu vou junto. E a gente vai fazer isso em todo episódio agora? É, então, legal, né? Eu Vir gostei, eu pessoa gostei dessa assistir. ideia. Amei. Legal. Até porque na internet, né, a maioria que tá assim no Instagram, é justamente isso, a gente cria amigos, que às vezes Sim. você nunca vê a pessoa na sua vida, mas a conexão é tanta, que elas interagem, a gente responde, tá sempre junto, conhece a nossa vida mais do que, né? Muito. Aí volta porque a gente tava falando, E que conhecer é a pessoa. mostrar a realidade. Claro. Tem uma foto dela recentemente que eu coloquei assim, um dia eu vou conhecer essa mulher pessoalmente. Dá pra Olha. ouvir ela falando? Ela, Foi ela Ela- comentou numa foto que um dia ela iria me conhecer pessoalmente. Porque eu só fiz curso de participação com ela online, 2. Então eu falei, meu Deus, um dia ou eu vou fazer o presencial com ela, ou vou conhecer essa mulher pessoalmente. Gente, ontem eu pulei, gritei tanto. Eu acordei a vizinhança. Tá vendo, né? Energia Comigo. que a gente joga pro universo. E isso é Ele um dos encontra. princípios que eu tenho também. Eu sempre falo essa frase nas palestras, sempre falo que assim, a fé não é você falar, eu acredito, ficou muito, né? Sim. Não, é você pôr o pé quando não tem nada. E Deus vai lá e põe no chão. É certeza e convicção de que vai acontecer. Por quê? Porque a sua intenção é boa. Sua motivação é boa não só pra você, mas pra um todo. Quando é assim, não tem quem pare. Minha vida inteira foi pôr no pé e Deus pôr no chão. Pôr no pé e Deus pôr no chão. assim. Meu casamento, esse aqui, ó. Tu vai ser meu marido. Aqui, Tá. ó, 15 anos. Ó, Inclusive, vocês palestraram juntos, né? Sim, No palestra, foi um evento. sucesso a palestra Empreender em Casal. E acho que é uma carência muito grande. Tinha muitos maridos lá, porque pouco se fala sobre isso. E é aí que começa o Mastermind. Casal, quando junta, pode ver. Quem são os maiores nomes hoje na micro? Praticamente todos estão, marido e mulher, lado a lado. Exatamente. mas isso também é quando você consegue transmitir aquele pensamento, aquela filosofia. Uhum. Então você colocou, ele entendeu isso, uniu e aí deu certo. E ele complementou tudo o que faltava em mim, que era essa parte de gestão, de visão, de planejamento, De razão. de contratação, porque a Monize quando veio, foi a primeira pessoa que a gente chamou para se unir a nós dois, quando eu tive que entregar ali minhas clientes de design, que eu falei assim, vou parar com a micro, também foi uma decisão difícil. Ela é a professora de design, né? Hoje ela dá curso de design, de micro, Eu conheci ela lá no... e ela foi minha aluna de design, começou a ir muito bem, e ele visualizou, foi ele que foi o olheiro ali. Ele enxergou E que já ela tinha um falaram- potencial. Já falaram Isso. pra vocês que vocês têm a mesma energia? Já, Porque- do estúdio? Sim. A gente porque ouve isso A muito. gente entra lá, ela nos recepcionou, né?
junto com a Nicole, que é do marketing, e a gente sentiu a sua energia. É um mastermind, gente. Sim. Aí, quando a gente fala disso com tanto entusiasmo, o entusiasmo também é um dos segredos do livro, A Lei do Triunfo. As pessoas não entendem, mas é incrível. Quando você tem entusiasmo, quando você mostra a sua verdade ali, o seu sonho, a sua visão, as pessoas entram naquilo. As pessoas são sedentas por uma causa em comum. Sim. Né? E, enfim, e sobre esse começo, eu passei as minhas clientes preciosas de 4 anos para a Monize. Foi um momento também difícil, porque a gente se apega, muita gente não sai do design com dó das clientes que vai parar de atender. Eu escuto isso demais. Você acha que isso é um medo de crescer? Eu acho que talvez, disfarçado, né? Tipo, igual você falou no começo, tô na zona de conforto, tá cheio, tá dando dinheiro. É um medo de, tipo assim, quem sou eu na fila do pão? Vou começar a fazer micro, tô começando agora, ninguém me conhece. Na micro eu já tenho o meu status, já tenho minha clientela. Elas têm medo disso, entendeu? Dessa transição. E não precisa ser de repente, pode ser aos poucos. Então, quando eu vi que eu tinha uma aluna que estava indo muito bem no design, chamei ela começou a pegar toda a minha demanda de design, muitas clientes não gostaram, foram embora, e tá tudo bem. É normal, pessoas vão... Faz parte do crescimento. Sim, e vieram outras que, nossa, ficaram, estão até hoje, há 4 anos já, 5 anos que a Mona tá comigo. E depois que ela veio também, tive que passar meu curso de design para ela, que eu já não estava mais dando conta. Nesse dia foi difícil. Ali eu chorei. Eu chorei porque era o meu bebê, assim, demorou 1 ano para nascer esse curso. E eu passei. Por que eu passei? Para que eu tivesse tempo de qualidade, para focar em coisas que me trariam um faturamento maior, para atingir outros públicos. O crescimento precisa ter essa pessoa, que tem que ser a primeira ali, a pioneira. Fui, enquanto isso tem quem está cuidando. E lá no estúdio é assim, quem começa na recepção, ou vai para atendimento, ou vai para o administrativo, vai para o design, depois vai para micro, depois vai para o curso. Todas elas, todas. Tem É ali assim. como crescer, né? Sim. E não adianta só, igual você mesmo falou, né? Só você crescer, tem que estar todo mundo ali junto. E a gente fala tanto essa linguagem de estimular o empreendedorismo, que eu até falo, é difícil eu formar alunas com mentalidade de trabalhar CLT de outros estúdios, porque até quem trabalha no meu estúdio são empreendedoras, elas empreendem lá dentro. Enfim. E você se culpa por aluna Que não vai? Me culpava no início, achava que era minha culpa, que era culpa da técnica, que eu tratei mal, ou que... Porque às vezes elas culpam a gente também, né? Sim, mas aí que vem de novo aquela palavrinha que eu amo, que é o autoconhecimento. Eu sei que eu dei o meu melhor. Eu sei que eu entreguei tudo, que eu preparei tudo com muito carinho. Ou seja, eu também sei que às vezes a pessoa não se conhece e está se sabotando, porque ficou com medo de treinar. Medo Sim. não, ficou com Medo preguiça. Preguiça de treinar, essa é a verdade. Preguiça de treinar, medo de atender a primeira modelo. E foi se sabotando. Então, eu entendi que em toda a turma, se eu for pegar a estatística, 6 alunas. Sempre tem ali umas 3 que dá muito bom. E tem outras que vai lá, guarda a apostila na gaveta. Isso é comprovado cientificamente. Todo o curso meu começa com essa filosofia do gráfico do esquecimento. Se você não revisa, você esquece. E se você esquece, você vai procurar culpados. E nunca vai falar que foi porque você não revisou. Nessa hora, eu já deixo elas ali em choque. Eu falo, vocês vão revisar daqui 24 horas, daqui 1 dia e daqui 1 mês. Revisar você não é só... puxa a orelha, assim, como professora, você dá aquela... Sim. Porque eu acho que existe essa mística, né? O aluno tá lá, você não pode pegar muito pesado e tal. Você força um pouco. Né? Mas sabe o que eu tenho também como princípio? Que, assim, eu tenho muito o meu jeito. E eu já escutei que eu tinha que ser... Quando eu tava indo pro digital, que eu tinha que gerar polêmica, que eu tinha que ser mais, né? Eu falei, não consigo, eu sou frufruzinha, eu sou meio doidinha, sou assim. Só que isso é importante, porque se eu me amo e me aceito como eu sou, eu canalizo isso de uma forma positiva. Então, a questão é, o problema não é o que você fala pra aluna, é a forma que você fala. Então, assim, eu consigo falar coisas bem duras de uma forma muito leve. Isso é fala que é o superpoder que eu tenho. Eu consigo falar com muito jeitinho, com empatia, falar, olha, eu te entendo, eu também era assim. Mas, ó, se você treinar um pouquinho, você vai ver, você vai arrasar. Me manda. Elas precisam de acolhimento e dessa empatia. Sim. Então, eu consigo falar pra elas, você vai esquecer, se você não treinar... A gente é programado pra esquecer, né? Pra reiniciar, né? Isso pra nossa sanidade, porque, poxa, em tempo de tecnologia, é muita informação. Doida? É doida. A gente já é assim. Um pouquinho, toda mulher é um pouquinho normal. Fabi, o que você falaria, assim, pra quem quer começar agora?
meio que do zero, Na tá micro? ali, design micro, carreira da beleza, tipo, qual é o Olha, pontapé inicial? o principal que eu vejo que a maioria que começa e às vezes se perde no caminho é justamente a ideia de que a pessoa precisa ser excelente em técnica, precisa fazer todos os cursos, os mais caros, com todo mundo, e só. Eu conheço muita gente que tem, sei lá, 40 certificados na parede. Você vai ver o trabalho, você vai ver o Instagram, horrível, você vai ver o trabalho ruim também, falando logo escrachado. Sim. Porque é verdade. Então, assim, a primeira coisa, entenda que você começar a fazer sobrancelha, você está começando a empreender. E empreender não é só sobre você dominar uma técnica. No começo, você está sozinha, é bom você ter um parâmetro ali de rede social, estudar um pouquinho sobre marketing, estudar um pouquinho sobre gestão financeira, estudar um pouquinho sobre comunicação também, essa questão de você aparecer, Apresentar. o marketing em si, né? Que hoje em dia é muito fácil, tem os stories, você consegue fazer uma divulgação bem legal, de graça, atingir pessoas assim, de graça. Quer investir, você alcança um público bem maior com tráfego pago. Mas se você souber conectar, se você for você, então, a maior dica é essa. Entenda que você precisa entender um pouquinho de cada área. Domina ali a técnica, nos seus tempos livres, em vez de ficar gastando, investindo em curso atrás de curso, estuda um pouquinho sobre gestão, estuda um pouquinho sobre marketing. Com o tempo, você vai ser tão intensa naquilo que você vai começar a atrair seu marido, você vai atrair sua amiga, sua mãe. Tem muitas pessoas que empreendem com a mãe, com a amiga. Sim, sim. Eu acho que é o Não principal. se comparar, né? Sim. Principalmente. No tempo que você tá gastando rolando feed, assistindo um monte de rios, salvando lá pra fazer depois dancinha, que é legal, mas não é tudo, Não. vai estudar. E hoje em dia, YouTube tem tudo. Você pesquisar no YouTube como construir um avião, você vai ter no YouTube. Vai. E Tudo. Se quando quiser que a saber gente mais, ia vai no Papo de imaginar... Micro, né? E no papo de micro. É um merchan, Vamos mexer. E quando que a gente ia imaginar nessa vida que a Fabi treinava no pé? Porque eu fiquei passada com isso. Lembra naquela época que eu falei que eu tive o Lourenço, que foi quando eu comecei a fazer a micro? Sim. Grávida, a gente grávida fica meio querendo dominar o mundo. Eu falei, eu quero ir embora desse lugar, que o bairro é muito pequeno, quero ir para um lugar onde minhas clientes estão. Quero mudar desse bairro, que foi o bairro de onde eu cresci. De novo, eu aqui pregando o evangelho. Tem aquele versículo que fala assim, ó. Sai da sua... Abraão, gente, que quem conhece a palavra sabe que Abraão era Abraão, né? Deus falou pra ele, sai da sua terra, da sua parentela, e vai pra onde eu te mostrarei, e ali eu te farei uma grande nação. Isso uma vez que me deu esse insight, com essa visão sobre essa passagem, eu entendi que ali no bairro onde eu cresci, as pessoas que me viram desde a infância, também conheciam o Daniel desde criança, talvez eu não conseguiria alcançar o que eu alcancei. Então eu precisava sair dali para sair do mesmo, né? Gerar essa... Foi quando eu mudei, assumi um aluguel que eu não tinha, a gente não tinha essa despesa, e a necessidade faz o homem, mais uma vez. Exatamente. Falei, agora eu preciso ganhar mais? Na verdade, grávida não. Quando eu mudei, o Lourenço tinha 7 dias de nascido. Assumimos um aluguel caro, né? Nessa época que ele tinha saído da empresa que ele tava, pra me ajudar ali na agenda, mas a despesa que a gente assumiu não tava dando certo, né? E eu falei assim, agora eu preciso ganhar mais dinheiro. E agora eu vou pra micro, querendo ou não. Só que não tinha dinheiro pra investir no curso, porque eu tava gastando com aluguel. Com um bebezinho pequeno, a Nicole com 4 aninhos. Comecei a estudar na internet, perguntando pra um monte de gente, cara de pau mesmo, como que é a implantação certa? Me ensina aí. Pra Como todo que eu mundo. vejo, né? Levava vários blocos, várias pessoas me bloqueavam, porque na época não tinha essa abundância de informação, não. Hoje a gente entende que o conhecimento bom é quando a gente compartilha, né? Com a pandemia isso se manifestou muito mais forte, né? Mas antes você pedia informação, as pessoas não queriam. davam, Era, compra meu curso. Era assim. Exatamente. E aí, fui estudando, falei, vou começar a fazer na pele sintética, no EVA, comprei ali, comecei a treinar de madrugada. Né? Porque ele saía pra trabalhar de madrugada, as crianças dormiam, eu ia treinar. Só que aí, gente, você faz um EVA, não tem sangue, não tem pelo, não estica. Eu falei, eu queria fazer numa pessoa, mas quem vai ter coragem? Olhei pro meu pé e falei, Tá aqui. uma pele, né? Vou fazer no pé. Aí, era no alcance que tava o meu pé, né? Dobrei assim
e fiz bem aqui no meu pé, uma fio a fio. Você E chegou a fazendo fazer seu- no braço, né? Eu fiz de algumas alunas, elas pedem, eu faço. No próprio pé mesmo? No meu pé. Eu tô abismado. Porque eu queria Você saber. virou tatuagem? Essa era a dúvida que eu tinha. Eu falei, eu quero saber se dói, eu quero saber se sangra, eu quero saber como que é a cicatrização, porque ninguém mostra, lembra? A maioria não mostra. No pé. Essa intensidade, não digo intensidade, vou mudar a palavra, essa sede é o que faz você crescer, porque eu não tinha condições, eu não tinha ninguém pra fazer ali. As crianças, o Lorenzo mamava no peito, recém-nascida, a Nicole pequenininha, o Daniel trabalhando fora, um aluguel a mais pra pagar. Eu falei, eu vou fazer, cara, eu quero saber como que é. Fiz no pé, viu que não doeu, viu que foi legal, viu que ficou bonito. Mamãe, vamos fazer. E não dói mesmo no pé? Ah, você sente um... Se você trabalhar na profundidade certa... Pega o tebor ali, vamos, vai. Daí seu... Vamos, vem cá, Daniel. Pega o tebor. Vamos chamar o Daniel resolve tudo, pô. Ali eu percebi, quando doía e sangrava, eu falava, cheguei mais fundo, essa profundidade não tá legal, essa daqui tá legal. Porque eu já tinha estudado que tinha essa questão. E foi incrível, porque eu senti na pele, literalmente, como que era o procedimento. Isso me gerou confiança. E aí eu fiz a minha primeira micro, sem curso, na minha mãe. E aí, sem curso. curso, Só com essa só coisa com do pé. internet. O pé e a internet. Foi Pé o e YouTube, combo. Instagram. Eu sou pior que a FBI. Quando eu quero descobrir uma coisa, Daniel que diga. Daniel, cuidado, Daniel. E foi assim. E aí eu fiz no pé Caramba. por essa sede mesmo de saber como que era. Que legal. Intensidade. Tudo que você fizer, seja intenso. Seja, eu falo para as micropigmentadoras. Ah, vai treinar um parzinho. Treina 3. Vai um pouquinho a mais. Você vai ver, você vai chegar muito longe. O que te separa de ser excelente naquilo, às vezes é o que você se sabota. Pra ir pra rede social ver a vida dos outros, se comparar. Ou pra ficar assistindo série. Evita essas O coisas. diferencial é você ser a melhor, né? No que você faz, né? Exatamente. Esse é o diferencial. Exatamente. Sim. Você falou de um tema que para todos nós foi algo assim bem diferente, foi a pandemia. Né? Sim. Mudou a vida, mudou, enfim. Tivemos algumas perdas, enfim, foi um momento meio triste. Foi difícil. E aí, a gente estava conversando sobre o curso online. Teve uma relação para você? O curso Total. online, a pandemia, como é que foi isso? Total. Tem aquele ditado que diz assim, uns vendem lenço enquanto os outros choram, né? Alguma coisa assim, né? E foi bem isso, a gente se deparou com o estúdio fechado, com uma despesa altíssima, porque quem tem empresa sabe que a gente tem um custo muito alto. Muito se fala de faturamento, né? Mas quando se toca no lucro, né? É outro assunto. Sim. Por quê? Sim. Porque empreender é você investir. E aí que tá, quando fecha a torneira, e aí? E aí a gente se deparou, de repente, não podia atender, ninguém podia vir. E as contas não esperam. Tava continuando tudo ali, normal. Né? Funcionário, Funcionário, aluguel, contas altíssimas, enfim. E não podia atender. 40 dias, acho que era pra ficar assim, a quarentena, né? Que falava. Foi bem forte. fechado. Aí eu comecei, só que assim, eu tava atendendo ainda, né? Me julguem. Quem não atendeu, que atira a primeira pedra. Entendi. Todo mundo atendeu ali de portinha fechada. E num desses atendimentos, eu cheguei a comentar com uma cliente minha que eu tava com uma ideia, devido à pandemia, de, sei lá, gravar um curso online, alguma coisa assim e tal. Só que eu não sabia nem por onde começar, né? Não sabia se eu tinha que... Enfim, não sabia nada. Sabe o que é terreno vazio? Assim, não sabia nada sobre digital. Sim. E aí, conversando com ela, falei, queria tanto, mas, eu vi que tem um curso que é bem referência, assim, só que, é 5 mil reais. E no meio dessa pandemia, Sem mal condição. tá entrando, tá? Mais saindo, né? Minha reserva de emergência foi-se embora. Não sei o que eu faço. Ela falou assim, Fabi, eu tenho esse curso. Eu te dou o acesso, se você quiser. Nossa. Eu falei, oi? Quem tem boca vai a Roma, né? Por isso que é eu amigo, falei, né? que clientes que passam, Quem tem são amigo. pessoas, às vezes pessoas são chaves de portas que você não tem pra abrir. Sim. E ela abriu uma porta, ela me deu um curso que custa 5 mil reais, ela deu acesso pra que eu estudasse. E lá vai eu pras madrugadas maratonar de novo. Estudando. Teve um dia que, lá no outro estudo, sem ser esse, que vale ressaltar, que Daniel tentou me colocar, olha como a visão dele tá anos-luz na minha frente. Botou a câmera assim, no tripé, na minha frente, tudo bonitinho, mandou me maquiar, coloquei um cílio, eu fiquei... Tudo ok, tudo top. Falou, grava aí o curso de design.
Falei, tá bom, vai lá pra casa das suas irmãs, me deixa sozinha, né? Que gravar sendo observada era mais difícil. Não consegui não. Hoje em dia é mais difícil. Esse é o segredo. Eu juro Também pra tem que ser você. sozinha. Sabe o que aconteceu? Isso foi na outra casa, quando eu ainda tava... Bem na época que a Monize veio, sabe? Sim. Ele já tava com essa visão. Foi quando ele decidiu, eu cortei, foi quando ele decidiu entrar na empresa. Então ele já foi percebendo as oportunidades. Ele falou, vai gravar online. Isso foi antes da pandemia. Antes da pandemia. Tá, Mas segura aí que eu vou voltar pra parte da cliente. tá. E aí eu sentei, ele saiu com as crianças e tudo. Eu fiquei tipo assim, travada. Eu não consegui falar nada. Começou a vir, e se falaram que meu dente é grande? E se falaram que meu olho tá torto? E se falaram que meu cabelo tá arrepiado? Mas eu faço muito isso com o olho. Se sabotando. Se o Daniel chegar e não tiver gravado ainda, meu Deus. Foi uma loucura. E eu não consegui. Eu travei por questão de bloqueios. Sim. Com a minha aparência, com o meu jeito, também com a insegurança em relação à minha técnica, pelo fato de eu não ter feito o curso. Eu tinha aquela dúvida, tipo assim, será que o que eu ensino é válido, né? Não tinha resultados tangíveis ainda. Então, muita insegurança, muita crença negativa e insegurança fez eu bloquear. E aí eu deixei esse assunto quieto, falei, deixa quieto isso aí, não precisa disso não, vamos fazer o presencialzão mesmo, que é top. E taca ali pau no presencial, ele junto comigo, sempre ministrou também junto comigo. E aí tá, vamos pro outro estúdio maior, que é o que eu tô até hoje, chegou a pandemia e surgiu essa questão da minha cliente. Ter me dado esse curso de lançamento, comecei a estudar, e veio de novo esse desejo, preciso gravar o curso de design, que era o que eu mais vendia, né, o carro-chefe. E aí eu fui lá, falei pra ele de novo, vai lá de novo pra sua irmã, que agora vai. Agora vai. Depois, né? E aí eu consegui, claro, né, pro primeiro vídeo, tipo, boas-vindas, demorou umas 3 horas. Juro, real. Demorou umas 3 horas pra sair o primeiro vídeo. Eu faço questão de deixar ele dentro do clube lá até hoje, né, que é a plataforma, tem todos os meus cursos, para as meninas verem que eu não estava pronta, mas eu fiz e eu entreguei tudo. Claro que não com o profissionalismo, com a técnica de hoje, mas eu comecei. Exatamente. E com com que esse... você tinha, né? E foi assim, gravei, só que aí, só para encerrar essa questão de como que eu ingressei, porque até então só tinha gravado, ficou lá. Comecei a fazer o curso, só que é muita coisa. Tipo, Não é só gravar, né? Tem todo um ecossistema, uma coisa a parte que de puxa a gravação, outra. de edição, pelo fato da época da fotografia, eu já mexia com isso, pra mim foi de boa. Fiz, editei, bonitinho. É verdade. Mas... Nossa, gravou. É a professora. Editor, E ainda editou. abriu Então faz Lightroom, tudo. Photoshop. E aí, o que aconteceu? Eu não sabia como... Eu sabia como lançar, mas eu não sabia nem por onde começar, porque é muita coisa. Muita coisa. E aí que tá. Mais uma vez, eu pus o pé e veio o chãozinho que Deus manda sempre. O que aconteceu? Pesquisando, falei, cara, eu preciso de um checklist. Tipo assim, as informações estão soltas. Antecipação, live de pré-lançamento, assim, muita informação nova. Achei aí comecei a pesquisar sobre, o algoritmo lá entendeu que eu estava precisando disso, veio um anúncio, um checklist do lançamento. Eu falei, é isso que eu preciso. Comprei o checklist e comecei a seguir a dona desse infoproduto, né? E ela forma infoprodutores. Nisso, um dos alunos dela me encontrou lá, não sei como, e me mandou uma mensagem. Falou, oi, tudo bem? Vi que você é micropigmentador e tal, eu sou coprodutor e eu quero te sugerir uma parceria. Eu falei, maravilha, meu curso tá gravado, é só lançar. Só lançar. Foi sucesso, tipo, meu primeiro lançamento. O incrível que foi assim, no final do ano, tão improvável, porque tipo, época de Natalzão mesmo, sabe? Em 7 lives eu dei o curso de design inteiro. Não foi tipo só uma palhinha. Eu dei inteiro pra no final vender o curso de design. Qual a lógica? Exatamente. Tem pessoas que usam o gatilho da curiosidade, vou dar uma palhinha pra eles ficarem curiosos e comprar o curso. Eu usei outro gatilho mental, que quem estuda marketing manja disso aí. Sim. Que é o quê? Da reciprocidade. Eu vou dar tudo que eu posso, vou dar o meu melhor pra elas degustarem isso. E foi natural. Abri as vagas, elas compraram. Eu vendi quantas no primeiro lançamento? 100. Foi quase 100, né? 100, Não, acho que foi, não foi 100 no primeiro. Acho que foi 70 e alguma coisa. Mas, pô, quem Mas tá é um no... número forte, Sim. né? Quem tá no Sim. digital, quem não entende já pode achar pouco, mas quem tá no digital é um número, pô. Tem pessoas que fazem 4, 5 lançamentos e não vendem nada. Exatamente. Eu vendi 70 vagas. Baseado em quê? Na reciprocidade de ter entregado tudo, de ter entregue tudo, e também na promessa, porque elas sentiram confiança. E eu falei, gente, quem entrar, quem confiar em mim,
Nesse 1 ano de acesso que vocês tiverem, vai entrar curso de micro, vai entrar curso de lábios, vai entrar tudo. E quem tiver pago esse valor mais baixo, vai acessar tudo sem nenhum custo. Então você foi On entregando site, depois também, foi atualizando o curso. Aí coloquei tudo. Hoje em dia tem tudo lá. E quem Até entrou de primeiro, foto, né? até de Tem. fotografia, de marketing. Sim. E foi assim. E depois disso eu fiz, acho que 6 lançamentos, né? Ficamos nessa sociedade 2 anos. E foi aí que também foi a virada de chave, que eu cresci muito no digital. Foi aí que eu alcancei milhares de alunas online e também presencial. A consequência... Sabe o que é engraçado? Sim. Cortando. Aham. Há uns 2 anos atrás, quando eu te conheci, você me passou todas essas informações. Sério? Nem lembro. Todas. Tava lançando também meu curso online. E aí falei, nossa, mas eu tô com dificuldade, né? Porque a gente acha que gravou, pronto. Já era. Tô rica, eu vou receber a placa do 1 milhão. Verdade. E não é assim, 6 e né? 7. Não vou. Né? A realidade é completamente diferente. Sim. E aí você me mostrou o caminho, tudo isso que você explicou agora. Que legal, você me explicou, eu sei que você não lembra, tem muito Não, tempo, é. né? Também no meio do evento, no meio do jantar. Foi. E por isso que eu falo que eu queria pegar o bloquinho, né? Porque ela me passou todas as informações, falou, procura isso aqui, eu vou te passar um número. Você me passou um número de quem lançou pra você. Então Olha. você transborda mesmo. É por isso que foi muito importante você estar aqui com a gente Que hoje. lindo. Você tá Não podia vendo? deixar passar. E é assim, a gente vai transbordando e uma hora ou outra as coisas florescem, né? Essa Sim. é a questão. Então, E se fosse pra você deixar uma mensagem pra alguém que tá pensando em desistir, o que você falaria? olha, pensar em desistir é normal. Acontece bem sempre. Mas aí que tá, você não é o que você pensa, você é o que você faz. Então, continue a nadar. Continue a nadar. Continue a nadar, continua. Sim. Porque é assim como sai o sol, daqui a pouco vem a nuvem, daqui a pouco vem a chuva, depois vem o sol. Assim é a nossa vida. Tem dia que a gente vai querer parar tudo. E tá tudo bem você deitar, chorar um pouquinho. Eu faço isso direto. Às vezes eu não mostro, às vezes eu mostro. Mas o que acontece? Raiou o dia, outro dia, tem uma nova chance. Enquanto você respira, você tá vivo. E a questão que eu também sempre busco trazer muito é o seguinte. Não espere você estar numa situação muito difícil para começar. Você pode trabalhar a sua mente. Nossa mente tem um poder incrível. Imagine se fosse sua única opção. Se a pessoa que você ama, mais que tudo na sua vida, dependesse somente disso. Você faria acontecer? Faria. É que a gente fica cogitando as opçõezinhas ali. Eu posso fazer isso também. E fica pulando de galho em galho. E aí nada acontece. Você canaliza a sua energia, dispersa a sua energia errado, ao invés de canalizar para aquilo e aquilo avançar. Exatamente. Ai, gente, Sensacional, muito Fabi. Nossa, maravilhoso. Que legal. Adorei esse primeiro episódio, tá me deixando assim muito... Não, a gente não quer encerrar. Não Não quero Tem acho que- essa possibilidade? Da madrugada, Produção. Ai, que legal. Inclusive, produção, vem aqui um pouquinho. Cadê a Nick. nossa Nicole? Nossa Nicole Cadê a nossa Nicole? Essa É Vem a... cá, Nick. Como que é o nome dela? É o braço direito, é a Bia. É a Bia. A Nicole é a Bia. Cadê a gente ela? tem Vem. um presentinho, né, pra... Ah, que lindo. É um momento presente. Eu gosto de presente. Tem um presentinho ali, Fabi. Eba. Então, nossa, Nem senti passando. Nem Deu uma hora senti. isso aqui? nem senti. Acho Eu que bem ficou na 10 testa. minutos. Que legal. Nem senti passando e não teria outra pessoa pra estar junto com a gente, né? Nesse Que primeiro lindo. episódio, acho que tem muito sentido. E queria te agradecer por ter confiado nesse nosso novo projeto, né? E por estar aqui com a gente. É uma lembrança do nosso Ai, que papo de lindo. micro pra você deixar lá no seu espaço. Uau, meu nome, gente, amo coisas personalizadas. Eu agradeço também por essa oportunidade e também por vocês terem agregado no meu propósito de mandar, alcançar mais pessoas com a minha mensagem, que é para isso que eu vivo, para mostrar que, independente da sua condição, você é capaz, se você se conhecer, se você evoluir. E é isso, Ah, gratidão. muito bom. Muito obrigada, Muito eu amei. obrigado, Fabi. propósito. E é Fez já uma é um diferença. sucesso esse podcast e eu me Vambora. sinto honrada de ter sido a primeiríssima. Bom, foi incrível. Muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço. E eu espero que você assim, sinta que realmente você faz parte do projeto.
A Gabi, quando ela falou de você, a gente começou a bater esse papo, realmente casou muito. E conversando com você, deu para perceber que essa questão da energia, da forma de pensar, É real. da motivação, Sim, isso é muito legal. Eu tenho certeza que agregou muito para quem está assistindo a gente. Show. Vai ser uns episódios aí com muito sucesso. Ai, pode Sucesso. chorar agora? Pode chorar agora? Tá liberado? É agora que a gente chora. Lá vem a produção de novo, aí lá vem com a Vem, Ricardo, ó. vem. Não, o pessoal tá comentando. Dona Magda mandou Dona muito bom Magda. projeto. Mandou Que legal. Ai, legal. Beijo, Dona Magda. Aí, ó, juntas. Dona Magda. Sem ela, né? Da Magna. Sem ela nada teria acontecido Maravilhosa. no mundo da micro, né? Andréa Show. Azevedo Sucesso. também, Fabi Linda. Ah, obrigada. Vários comentários. Show. E esse episódio vai estar pronto amanhã no YouTube. Amanhã no YouTube, Completo. completíssimo. Fora os nossos cortes, né? Os cortes são mais... Eu vi Nem os teve polêmicos. tanta polêmica, vai. Ah, Nem é. teve, nem Eu teve. quero ver o corte do pé. Eu achei que o do pé vai dar um corte legal. Eu vou ter que mandar a foto da micro no pé pra vocês. Aí, Vou manda. mandar. Perfeito. E teve aluna que fez também, né? No braço. Então, as alunas, depois dessa conversa, elas chegam lá e falam, Fabi, faz o meu braço. Ai, Aí eu eu queria essa faço. tatu. Adoro. Eu queria essa tatu, já tá aqui, ó. Pronto. Nossa. Já vou fiz na marcar. perna de uma aluna também, no pé. Gente, muito obrigada, né? A gente encerra por aqui nosso primeiro episódio com a maravilhosa da Fabi. E é isso, foi muito bom, um papo muito gostoso. E tem os próximos aí que tá no mistério, hein? Daqui a pouco Quem tem mais será? episódio. Tem mais né? um, Ó. quem será? Então é isso, Fabi. Beijão, Muito obrigado, gente. valeu. Finalizamos. Até a próxima. Tchau, tchau.